Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 76. Trabalho inteligente. Não. Observando o rosto do CEO da Dinamis na tela do computador, Ryan coçou as orelhas do gato. Esta teleconferência do G2 não estava indo bem. Acho que ouvi mal, Sr. Manada. Eu disse não, respondeu Hector, os dois usando um canal seguro para se comunicar. Chega de imitações. Meu acordo foi com seus antecessores, e a morte deles muda tudo. Certamente podemos continuar de onde pararam. Escute-me, seu merdinha, disse o CEO, quase sem calma. Eu sei que você se encontrou com os Augusti e chegou a um acordo de paz. Psychochoque fez lavagem cerebral em pessoas da minha equipe, dentro da minha casa. Seu pessoal não cumpriu e me apunhalou pelas costas. Então, por que eu deveria honrar minha parte do acordo? Como ele soube do encontro com Lívia? Ryan fez o possível para encobrir isso. Ou CEO tinha um sistema de vigilância avançado ou havia fábricas entre os Augusti. Talvez ambos. Quanto à reação dele, Ryan pensou que a aliança Dinamis Metagang havia desmoronado no passado porque a morte de Psychochoque arruinou o projeto de cópia cerebral, mas ele estava enganado. Na verdade, o sequestrador de cérebros iniciou uma aquisição lenta e insidiosa da Dinamis, fazendo lavagem cerebral em funcionários e executivos, um por um. A morte de PSY expôs sua traição e deixou Hector Manada ciente das verdadeiras e nefastas intenções da Metagang. Se ao menos ele não tivesse sido ganancioso o suficiente para contratá-los em primeiro lugar. Então acho que vou revelar as gravações de suas discussões com o governo anterior, disse Ryan, ao perceber que não conseguiria manter a antiga conexão com o suco, porque eles mantinham gravações. Heitor semicerrou os olhos. Você está me chantageando, Sr. Romano? Prefiro o termo prata ou plomo, Sr. Escobar. Ryan sempre achou que o CEO parecia um líder de cartel colombiano. Então você está atirando em branco. Um escândalo me custará menos para encobrir do que outra entrega falsa. Então talvez sua concorrência? Nós dois sabemos que Augusto nunca perdoará os ataques em seu território, mesmo que você se submeta a ele. Seu grupo assinou sua sentença de morte no momento em que você sacudiu um ninho de vespas. Foi por isso que ele contratou a Metagang em primeiro lugar. Eles foram os únicos genomas loucos o suficiente para enfrentar os Augusti, apesar das consequências mortais, exceto o carnaval. Mesmo assim, Ryan tinha uma última carta na manga. Então eu deveria revelar o que há dentro de suas imitações. Tenho certeza de que seu pessoal vai adorar comprar um psicopata em lata. Ryan teve que dar isso ao homem, ele tinha uma boa cara de pôquer. Mas o mensageiro percebeu a tensão em seu olhar. Eu não tenho ideia do que você está falando. Eu sei o que você e seu escamoso de estimação mantêm no laboratório 66. Não, você não quer. Droga, ele não estava mordendo. Apesar de todas as suas falhas, Hector Manada foi cauteloso o suficiente para não revelar informações verdadeiramente incriminatórias. Ao contrário do Psychochoque, ele sabia lidar com blefes. Corrente sanguínea. Isso é ridículo, Hector respondeu com um sorriso presunçoso e punível. Você tem alguma prova? Analisei as imitações. Mentiu Ryan. Posso publicar os resultados. O CEO não acreditou nele, ou pelo menos não totalmente. Mas o mensageiro percebeu que ele havia acertado o alvo. Havia uma ligação entre as imitações e o corrente sanguínea, por mais que Ryan detestasse admitir. Muitos tentaram desacreditar nosso trabalho, mas ainda assim permanecemos. Hector Manada juntou as mãos. Aqui está minha única oferta, Sr. Romano. Você fica com as imitações, libera meus técnicos, devolve minha tecnologia e sai da cidade em 48 horas sem causar agitação. Você levará o segredo deste acordo para o túmulo e eu o deixarei em paz. Esta experiência terá sido um consórcio fracassado, mas talvez possamos fazer outro acordo no futuro. Ok, certo. E se eu não pedir falência? Então responderei com força, Hector afirmou óbvio. Henrique Viver tem me incomodado sobre o envio de Il Migliore para expulsá-lo de Cidade Ferrugem. Meu selo de aprovação é a única coisa que existe entre você e a aniquilação. Nossa, outro grande negócio ameaçando o governo. Quase fez Ryan querer se tornar socialista. Vou considerar sua oferta. 48 horas, Sr. Romano. Nem mais nem menos. Ryan cortou a comunicação e Sarin entrou no salão oval logo depois. Então, ela perguntou. Como foi? Tudo está indo conforme o planejado, disse Ryan sinistramente, com Eugênie Henry ronronando em seu colo. Hector Manada caiu em uma armadilha sem nem perceber, e o mensageiro garantiu 2 dias de não interferência. Estão todos prontos para a operação? Estamos invadindo o mainframe ou morreremos tentando? Sim, mas tem gente nova na entrada do ferro velho. Eles se encaixam nas descrições que você nos deu sobre aquele cara inteligente e sua filha robô, então Gêmeos não atirou neles imediatamente. Alchemo já havia chegado a Nova Roma? Ele deve ter largado tudo e ido embora logo depois que Raya ligou para ele. Traga-os para o hangar, senhorita vice-presidente. Tenho que perguntar, você tem certeza do que está fazendo, certo? Materiais perigosas, garota perguntou, um pouco preocupada. Quero dizer, mesmo com nossas perdas em mão de obra, logo ficaremos sem energia. Você realmente não quer ver os outros quando eles estão perdendo a chance. Tendo vivido com corrente sanguínea durante anos, Ryan tinha uma boa ideia de como seria. Deixando Eugênie Henry no salão oval, o presidente caminhou em direção ao hangar, apenas para se encontrar com um coelho de pelúcia em um corredor. As terríveis criaturas tinham se tornado mais numerosas ultimamente sem filhos com quem se relacionar. Vamos brincar lá fora? O brinquedo possuído perguntou, pulando na frente dos pés de Ryan. Não, disse o presidente, mas a abominação não quis ouvir. Vamos brincar lá fora.
O pelúcia insistiu, uma de suas patas revelando um canivete. Ainda não respondeu Ryan, a promessa de destruição futura pacificando a besta do fim dos tempos. Quando chegou ao hangar, Ryan encontrou Frank arrastando um velho Fleetwood Bonder 1986 bem ao lado do mecanismo Meshon não utilizado. Alchemo e a boneca saíram dela, tudo sob o olhar atento de Sarin. Cuidado, tenho equipamentos preciosos nas costas. Alchemo ainda era o mesmo ciborgue de latão e aço com um cérebro em uma jarra no lugar da cabeça e seringas no lugar dos dedos. Ryan precisou de toda a sua força de vontade para manter a cara séria para o traidor, enquanto ele resmungava para Frank por manusear seu carro descuidadamente. Sua filha androide Thea, também conhecida como Boneco, havia mudado um pouco. Ela ainda era uma linda ruiva vestida como a estereotipada camponesa, mas cobria os braços com pele sintética, o que a tornava verdadeiramente real. Se Ryan não conhecesse sua verdadeira natureza, ele poderia tê-la confundido com uma humana de carne e osso. E ela olhou para Ryan no segundo em que o viu. Tudo limpo, senhor presidente. Frank cumprimentou o líder do mundo livre com uma saudação militar. Seus convidados chegaram. Bom trabalho, agente Frank. Ryan o parabenizou, enquanto a boneca se movia em sua direção. Ei, Thea, faz muito tempo que não. Ela deu um tapa na cara dele com força suficiente para fazê-lo estremecer. Sarin se preparou para explodir Thea em pedacinhos, enquanto um furioso Frank deu um passo à frente. Espere, está tudo bem. Ryan acalmou seus guarda-costas com a mão levantada. Ela é minha ex. Ela pode fazer isso. Oh, ela é uma ex-primeira-dama? Frank perguntou, acalmando-se instantaneamente. Uma ótima garota do campo que você encontrou, senhor presidente. Isso me lembra minha terra natal, o Texas, e os bons e velhos tempos. Você, Thea olhou para Ryan. Nenhuma palavra por 2 anos. E isso é tudo que você tem a dizer? Muito tempo sem ver? Ryan suspirou enquanto massageava sua bochecha. Ele poderia ter se esquivado com uma parada no tempo, mas uma parte dele achava que merecia. Isso foi realmente justificado? Isso é tudo que você merecia, disse Alchemo secamente. Ryan, eu entendo que você pode ter seus motivos para nos deixar. Você sempre foi um espírito livre e é isso que eu amei em você. Thea cruzou os braços. Mas você nem escreveu. Bem, Ryan enviou cartas uma vez, perguntando como estava sua vaca robô, apenas para receber uma resposta confusa. No final das contas, ele havia referenciado eventos apagados em um loop anterior e algo que eles nunca construíram no final. A constatação o esmagou tanto que apagou aquela linha do tempo também. Infelizmente, Ryan sabia muito mais sobre Boneco do que o contrário. Ele havia aprendido tudo sobre o passado dela, tudo que ela gostava, tudo que ela odiava. Eles tinham feito todas as coisas que Thea havia sonhado, como visitar a França, mas ela só se lembrava de uma fração das experiências compartilhadas. Do ponto de vista dela, Ryan e ela tiveram um breve caso dele, eles estavam juntos há anos. E assim como Jasmine o esqueceu, Ryan simplesmente não suportava carregar sozinho o fardo de um passado compartilhado, especialmente depois da traição de morte cerebral. Então ele saiu e tentou esquecer. E ainda assim, quando ele olhou para ela, Ryan percebeu que algumas pessoas que ele deixou para trás se importavam. Que o pouco tempo que lembravam ter passado com o mensageiro tinha importância. E isso fez se sentir arrependido. Sinto muito, disse Ryan, sem saber mais o que dizer. Sinto muito. Isso é um começo, disse Thea, seu rosto suavizando um pouco. Ela simplesmente não conseguia guardar rancor. Mas você tem muitas coisas para explicar. O que você está fazendo com esses monstros? Ei, eu não sou uma lata fingindo ser humana, Sarin rosnou, a boneca ignorando. Você é um membro da Metagang, disse Alchemo com desdém. Francamente, a única razão pela qual estamos aqui é porque devo um favor a esse desperdício biológico de uma violeta. Eu nem entendo por que ele está trabalhando com você. Sim, Ryan, pensei que você odiasse psicopatas? Thea perguntou, um pouco temeroso por seu bem-estar. Eles não estão forçando você a trabalhar com eles? Sarin bufou. Você entendeu o contrário. Ninguém controla os Estados Unidos, acrescentou Frank. Prendemos nossos senhores alienígenas e os escravizamos. Ganhei uma guerra civil pelo controle desta grande nação, disse Ryan. Agora estou tentando encontrar uma cura para a condição psicótica, e em primeiro lugar, ajudar um amigo necessitado. Embora a boneca parecesse imediatamente preocupada, as palavras de Ryan apenas despertaram a curiosidade científica de Alchemo. Uma cura para psicopatas, você disse? Tudo bem, Ryan, vou confiar em você. Pelos bons tempos. Thea colocou as mãos na cintura. Mas ainda há uma pessoa a quem você vai se desculpar. O mensageiro olhou para a minivan. Ele está lá dentro? Sim, respondeu Thea, totalmente sério, sim, ele é. Ryan respirou fundo e abriu cuidadosamente as portas traseiras da van. Como esperado, Alchemo trouxe uma parte considerável de sua oficina, desde computadores Vetvari, potes multicoloridos de conteúdo questionável, scanners cerebrais em miniatura e uma torradeira. Ryan olhou para ele, notando 4 pequenas rodas transportando-o para frente. O minúsculo objeto foi até a beira do carro, de frente para o mensageiro. Oi, Ryan, o vocalizador da torradeira imitou a voz do exterminador do futuro de Schwarzenegger. Oi, quentinho. Ryan podia sentir os olhares dos outros olhando para suas costas. Isso foi estranho. Você tem rodas agora? Sim, Thea os instalou quando me cansei de assistir TV o dia todo. Ao contrário dos outros, não havia nenhum indício de reprovação na voz da torradeira. 2 anos, Ryan. 2 anos. Espero que você tenha brindado muitas garotas nesse tempo, porque não consegui nenhuma. Sim, ser uma torradeira provavelmente reduz suas oportunidades, refletiu o mensageiro. Pronto, ainda o mesmo velho capaz. A torradeira soltou um clique. Droga, sente sua falta, cara. Adoro a vida na fazenda. Mas você adicionou um certo, eu não sei o que. Sarin continuou olhando entre a torradeira e Ryan completamente sem palavras. O que? Você pensou que a pelúcia era minha primeira criação?
Que eu era um pônei de um truque só. O mensageiro ficou inexpressivo. Passei por uma fase de construção de robôs. Sim, ele estava raspando o fundo do barril quando me obrigou, disse quentinho enquanto saía do carro e ia para o chão do bunker. Um pequeno conselho, não deixe ele mexer na cueca. Você passará dias recolhendo os restos. Você fez uma torradeira inteligente. Sari olhou para a criação de Ryan com ceticismo. Por que uma torradeira? Sinto que estou sendo julgado agora, disse quentinho. Em determinado momento da minha vida, quis me estabelecer na França, explicou Ryan. Minha maior ansiedade era acordar com muito pão, e sem maneira de torrá-lo. Sarin colocou a mão na máscara de gás sem dizer uma palavra. Quer saber, eu não me importo mais. Essa não foi a pior coisa que ele fez. Morte cerebral retrucou, guardando rancor por anos. Aquele idiota equipou minha construção ginoide para o sexo e depois deixou seus fluidos corporais sujos por toda parte. Está tudo bem, pai. Eu tenho uma rotina de limpeza, respondeu a boneca, nem um pouco envergonhada pela explosão aberta. Nós conversamos sobre isso. Espere, você dormiu com um robô? Sarin perguntou a Ryan, finalmente juntando os 2 mais 2. Eu dormi com tudo e com todos. Embora no final, após séculos de experimentação, Ryan descobriu que se sentia atraído principalmente por mulheres com formato humano. O mensageiro não diria não a uma nova experiência, como escuridão, mas ele claramente tinha uma queda por mulheres gênios mais baixas que ele. Eu até equipei com um destacável. De qualquer forma, uma base Meshon, hein? Alchemo mudou de assunto, reconhecendo instantaneamente o que era o bunker. Você passou de traficante de drogas a terrorista quando eu não estava olhando? Não é terrorismo quando o nosso país o faz, respondeu Frank. É uma intervenção armada. Oh, incrível, um mecha. Quentinho rolou na frente da máquina de guerra escorpião de Meshon. Você poderia carregar minha matriz de personalidade nele? Quero dizer, um robô gigante é apenas uma torradeira com muita potência. É para ser, querido. É por isso que você precisa do meu gênio ilimitado? Alchemo perguntou a Ryan, enquanto a torradeira rolava alegremente ao redor do mecanismo. Para outra pegadinha? Não, respondeu o mensageiro secamente. Como eu disse, um amigo precisa de ajuda. Alchemo e sua filha trocaram olhares, seu comportamento mudando de irritado para preocupado. Mostre-me, pediu o gênio. Depois de assumir a meta-gangue, Ryan transferiu Len para a enfermaria, mudando o local da linha de montagem de lavagem cerebral do psicochoque para um verdadeiro bloco médico. Seu amigo em coma dormia em uma mesa de operação, conectado a um respirador localizado ao lado da tecnologia de cópia cerebral de Dinamis. Ela parecia tão tranquila durante o sono. Infelizmente, o outro paciente na sala estava insuportavelmente barulhento. Seu ladrão, eu vou te matar. Chuva ácida se esforçou contra suas restrições, amarrada a uma mesa de operação. Eu vou escapar, e quando eu fizer isso, vou te fazer em pedaços. Vou abrir o portão com suas entranhas. Psicopata típico. Alchemo levantou um dispositivo portátil de digitalização em sua cabeça, informações aparecendo na superfície de sua cabeça em forma de cúpula. Como esperado, a cabeça dela contém um pacote desagradável de tumores e neurônios mutantes. Estou surpreso que ela consiga falar. Está ficando mais difícil sedá-la, chefe, Sarin alertou Ryan. Acho que ela está construindo uma tolerância. Eu vou matar você. Chuva ácida rosnou para o mensageiro. Você está mantendo eles longe de mim. Todos eles. Se não fosse por você eu voltaria. Eu poderia ir até o fim da. Alchemo atingiu a cativa psico no pescoço com 3 dedos de seriga e injetou nela líquidos coloridos. Chuva ácida soltou um grunhido selvagem quando suas veias ficaram verdes devido à transferência intravenosa, antes de sua voz morrer em sua garganta. Alguns segundos depois, seu olhar ficou vazio e sem vida. Sabe, se você quiser praticar a eutanásia, há uma casa de repouso a 2 distritos daqui, disse Ryan à morte cerebral. Apliquei um tratamento para câncer no cérebro e estabilizadores de humor, explicou Alchemo. Ele não conseguia entender a comédia negra. Eles destruirão os crescimentos cancerígenos, estabilizarão seus humores e repararão os neurônios danificados. Será uma solução temporária enquanto sua condição psicótica produzir novas mutações, mas deve estabilizar sua mente por um tempo. Sarin cruzou os braços. Você poderia fazer o mesmo com Mongrel? O suco também destruiu muito o cérebro dele. Achei que você não se importasse em ajudar os outros, disse Ryan, lembrando-se de como Alchemo seguiu com seus planos de cartel de drogas, mas nunca se importou realmente em curar as doenças das pessoas. Eu não fiz isso, admitiu morte cerebral. Mas a boneca me incomodou. Achei que deveríamos retribuir ao mundo, disse o ginoide com um sorriso e um aceno de cabeça feliz. Tantas pessoas sofrem de tumores devido aos efeitos colaterais das pragas de Meshon, então pedi ao papai para fazer uma cura. Além disso, salvar meus neurocomputadores do Alzheimer e de problemas semelhantes era uma das minhas principais prioridades, disse Alchemo, se aprofundando. Tive muitas cobaias dessa maneira. Sim, ainda o mesmo cientista louco e amoral. Pelo menos a boneca atuou como seu grilo falante. Ryan olhou para Len inconsciente. Você poderia curar a depressão? Posso resolver os problemas fisiológicos associados à síndrome, como desequilíbrios químicos, mas não as raízes psicológicas. Não sou psiquiatra e não tenho tempo para ouvir chorões. Ainda assim, se Baixinha conseguisse evitar a dependência de antidepressivos, talvez ela pudesse finalmente curar-se. Teia não perdeu o olhar persistente que ele enviou para Len. É ela sim, confirmou Ryan, a boneca olhando com interesse para a garota inconsciente. Len, você veio a esta cidade para encontrá-la, não é? Foi por isso que você foi embora.
Você ainda queria encontrar seu amigo depois de todo esse tempo. A Ginoide gentilmente pegou a mão de Len entre as suas. Ela sente tanto frio, coitada. Alchemo examinou o gênio em coma com seu scanner. Alguém tentou repetidamente reescrever seus padrões cerebrais em um curto espaço de tempo, estressando seus neuronídeos a ponto de um desligamento quase completo. Ela não vai acordar sozinha, eu lhe garanto. Ryan se irritou, embora não estivesse surpreso. Temos uma cópia da mente dela. Liv havia enviado o arquivo, mas implorou por uma forma melhor de registrar as informações. Um mapa cerebral que copiasse uma mente humana precisava de muitas linhas de código. Ela esticou os dedos digitando tudo, e mesmo assim Ryan suspeitou que seu poder tivesse ajudado muito no processamento de tudo. Você poderia consertar o cérebro dela com isso? Qual é o sentido de substituir a mente de alguém pela sua própria? Alchemo perguntou com ceticismo, antes de decidir que não se importava. Você tem o dispositivo que causa esses problemas? Ryan apontou o dedo para a tecnologia cerebral de Dinamis, deixando os gênios examiná-la em detalhes. Ele não parecia muito impressionado. Entendo. Muito sutil, sim, disse Morte Cerebral, enquanto examinava o capacete do sistema. O sistema tem uma armadilha e irá corromper o novo padrão durante a substituição com elementos estranhos. Você pode consertá-lo? Ryan perguntou. Não, Morte Cerebral respondeu sem rodeios. A sabotagem atinge peças essenciais da máquina. No entanto, o mensageiro ergueu a cabeça com esperança. No entanto, posso facilmente fazer engenharia reversa nesta máquina e fazer a minha própria. Um que funcione como pretendido. Alchemo olhou para as paredes da enfermaria, como se procurasse uma câmera ou plano escondido. Existe uma oficina gênios nesta base? Conhecendo Mashon, ele deve ter montado um replicador de matéria em algum lugar. Há um sim, disse Ryan, lembrando-se dele nas plantas. Um cérebro azul biomecânico controla a base. Pretendemos forçar nosso caminho até o mainframe e assumi-lo. Um B, adivinhou Alchemo. Um cérebro universal. O melhor dispositivo de armazenamento de dados biomecânicos. Sempre tentei construir um, mas nunca tive recursos para isso. Dizia algo sobre Mashon que ele era melhor do que a maioria dos gênios em sua especialidade. Você poderia sequestrá-lo? Ryan perguntou. Ele pretendia fazer isso sem a ajuda de Alchemo, mas se o gênio tivesse virado uma nova página, se eu conseguir ter acesso a ele, sim. Suponho que seja mais fácil falar do que fazer. Grande Adão Gordo conseguiu fazer isso 2 vezes mais que Ryan sabia, jogando inúmeras pessoas nas defesas. A análise estrutural de Nora deverá permitir que eles cheguem ao mainframe rapidamente, mas não sem luta. Bem, estávamos nos preparando para lançar um ataque antes de sua chegada. Eu sei que você é inútil em uma briga, então. Eu não sou inútil, protestou Morte Cerebral fracamente. Sou um homem de ciência, não um atirador de elite, mas posso me defender. Não contra robôs, disse Ryan, olhando para Frank. É por isso que o Serviço Secreto dos Estados Unidos garantirá a sua segurança. Ele estará seguro, senhor, assegurou-lhe o gigante. Nenhum presidente morreu sob nossa supervisão. Nada que importasse. Claro, estou indo, baixinha, Ryan disse ao seu parceiro em coma. Apenas espere. Capítulo 77, Mudança. Este é o Muro de Berlim, disse Ryan, enquanto estava entre as suas tropas e uma porta de segurança, a última fronteira entre a civilização ocidental e a aniquilação completa. Ele olhou para seus asseclas, todos prontos para morrer por seu país e porque não tinham escolha. Seri manteve os braços cruzados, portando-se com dignidade nesta hora sombria. Escuridão estava escondido em um canto, ainda magoado com o apelido. Alchemo grunhiu, ansioso para ver a missão cumprida. O resto da bucha de canhão gêmeos, o reptiliano e a máquina de tinta esperaram ansiosamente, sabendo que, como camisas vermelhas, suas chances de sobrevivência eram mínimas. A terra, o mosquito e alguns outros permaneceram acima do solo para proteger o ferro velho. Rakshasa tinha a tarefa crítica de apaziguar seus sempre numerosos senhores coelhos, antes que seu número atingisse a massa crítica, uma tarefa condenada infelizmente. Quanto ao incógnito, Ryan o enviou ao Dinamis para estabelecer as bases para a operação final da corrida. O último membro da equipe de rachadura logo apareceu, segurando uma maleta preta. Está aqui, senhor presidente, declarou Frank, ao apresentar o item sagrado ao seu mestre das trevas. O futebol nuclear. Veio com o correio. Ryan prendeu a respiração ao tocar o couro macio com antecipação. Ele teve o cuidado de fazer o pedido por uma rota complexa, para que o remetente não descobrisse a identidade do cliente, mas seus esforços valeram a pena. Finalmente, o plano diabólico do mensageiro deu frutos. O que é isso, chefe? Sarin perguntou, um pouco confuso. Uma arma secreta? O único que interessa. Ryan parou o tempo e quando ele recomeçou, suas roupas haviam caído no chão, exceto a boxer. Sua demonstração de masculinidade foi recebida com surpresa e choque. Oh meu Deus, máquina de tinta disse, um pouco surpreso. De novo não, seu exibicionista. Alquimo reclamou. Se você nos levar para a batalha nus, eu assumirei a porta. Sarin disse, enquanto olhava para a boxer de Ryan. Já vi armas maiores de destruição em massa. O presidente ignorou as massas enquanto abria lentamente a pasta e contemplava o poder obscuro que havia dentro dela. Traje presidencial do guarda-roupa. Ao contrário de suas roupas anteriores, eram totalmente pretas e vermelhas. Desta vez, não haveria mais brincadeiras. Este processo era diferente de tudo que os inimigos de Ryan já haviam enfrentado. Implacável, impiedoso, intransigente. Ryan vestiu-o lenta e silenciosamente diante de suas tropas, para estabelecer seu domínio elegante sobre elas. As calças escuras primeiro, porque fazia frio no bunker. Eles se ajustavam perfeitamente às curvas de seu corpo e exalavam um apelo sexual vilão. Depois calçou botas de couro preto para pisar no rosto dos manifestantes. Com meias com tema de caveira. Camisa vermelha de cachemira e terno preto, estilo Karl Lagerfeld.
porque quando você abraçou o lado negro você se vestiu de alemão. Uma gravata forte e poderosa para representar a sua liderança autoritária e inabalável. Luvas de veludo, para sufocar seus asseclas quando eles respondessem. Uma jaqueta preta que flutuaria com o vento quando ele parecesse ameaçador no topo dos telhados. Uma máscara vermelha e prateada cobria a maior parte de sua cabeça, exceto os olhos, para que seu olhar maligno pudesse aterrorizar as crianças. E finalmente um chapéu coco selvagem para mostrar que ele estava falando sério. Sem luz. Sem esperança. Apenas uma palavra. Perfeito, disse Ryan, aprofundando a voz para soar mais intimidante. Seus homens permaneceram intimidados demais para dizer qualquer coisa, exceto o idiota do grupo. Não acho nada de especial, disse o reptiliano. E eu acho que é um pouco ousado. Em resposta, Ryan o sufocou com uma das mãos. Ele levou anos para dominar esse movimento, mas a súbita falta de ar e sangue deixou o reptiliano de joelhos. O Mook tentou agarrar o braço do presidente com as mãos, mas a autoridade legal apenas reforçou o aperto na garganta da vítima. Acho sua falta de gosto perturbadora, disse Ryan, seu tom prometendo apenas a morte. Eu, sinto muito. O reptiliano conseguiu balbuciar, seu rosto reptiliano ficando roxo. Sinto muito, quem bolsa? Sinto muito. Senhor presidente. Ryan soltou o manifestante e deixou-o respirar fundo. Ele olhou para os outros psicos que se endireitaram. Frank pegou cuidadosamente as roupas velhas do presidente e colocou-as na pasta. Tudo bem então, idiotas, ouçam. Ryan se dirigiu às suas tropas, enquanto colocava sua confiável arma de bobina em volta do cinto, e os punho irmãos em cima de suas luvas de veludo. Nosso objetivo é chegar ao mainframe da base graças a um atalho e permitir que nosso amigo com morte cerebral se conecte a ele. Eu não sou. Você está questionando minha autoridade? Ryan perguntou a Alquimo. Porque respeito à liberdade de expressão. O gênio olhou para o reptiliano, que mal havia se recuperado do engasgo. 2 anos, disse Alchemo, e ainda é a mesma bobagem. Eu amo a democracia. Ryan prontamente continuou com suas explicações. Seu trabalho é garantir que ele chegue ao seu destino. Frank e Escuridão forçarão um caminho a seguir e nós seguiremos o exemplo. O gigante do aço imediatamente fez uma saudação, deixando a pasta de lado. Sim, senhor presidente. Nenhuma resposta de seu apoio, no entanto. Escuridão? Escuro? Ryan olhou para sua bola preta favorita. Escuridão, você está me dando o tratamento do silêncio? Meu nome não é Escuridão. O slime respondeu de forma pouco convincente, seus incontáveis olhos desviando o olhar. Então, o que é? O presidente perguntou presunçosamente. Não Escuridão. Tudo bem, não Escuridão era. Agora, antes de entrarmos, eu faria um discurso, mas sejamos honestos, a vida de um psicopata é desagradável, brutal e curta. Ryan colocou as mãos na cintura, ao estilo Darth Vader. Em vez disso, nossos punhos e armas falarão. Embora Ryan estaria mentindo se não se sentisse um pouco ansioso com esta operação. Muitas das circunstâncias que tornaram isso possível não se repetiriam, desde Psicochoque indo para o passado, Sarin atuando como guarda ou Escuridão usando o canibal como recipiente no momento certo. O mensageiro também não poderia esperar que o boneco de pelúcia seguisse o roteiro e seguisse o roteiro. Pela primeira vez desde que Ryan começou a fazer low-open, esta corrida seria única, irrepetível. Embora tivesse memorizado o itinerário de atalho sugerido por Nora, Ryan esperava enfrentar forte resistência. Afinal, Grande Adão Gordo havia perdido a maioria de seus homens ao chegar ao mainframe, o que significava que as coisas do outro lado poderiam matar genomas. Um laser na cabeça, um único golpe de sorte, e esta corrida terminaria abruptamente. Mas Ryan não tinha chegado tão longe sem correr riscos, e Len precisava disso. Agora, o presidente deu um passo para o lado e ergueu sua arma helicoidal. Sarin, seja querido e use seu vibrador. Um dia, vou te mostrar um vibrador. Sua segunda em comando ergueu as mãos e explodiu a porta de aço com uma poderosa onda de choque. Ela foi imediatamente recebida com uma saraivada de lasers. Ryan rapidamente congelou o tempo, agarrou Sarin e empurrou-a para fora do caminho antes que um raio perdido pudesse atingi-la. Do outro lado da porta quebrada, o mensageiro avistou um esquadrão de androides ciclópicos, cada um disparando raios com seu único olho. Eles haviam se reunido em posições defensivas ao longo de um grande corredor de aço. Esmagamento do Texas. Frank imediatamente gritou quando o tempo recomeçou, antes de atacar o esquadrão de robôs. O gigante esmagou tudo em seu caminho, seu corpo absorvendo as partes metálicas das máquinas em contato. Escuridão imediatamente deslizou atrás dele e o grupo o seguiu. Ryan e Alchemo permaneceram no centro da formação, com os psicopatas formando uma escolta em torno dos dois. O mundo desabou. Ryan mal deu um passo antes de ter que se esquivar de uma bala, quando as paredes se abriram para revelar miniguns gêmeas de cada lado. Uma rajada atingiu máquina de tinta de surpresa, mas seu corpo líquido fez com que os projéteis passassem por ela inofensivamente. Antes que pudessem atingir o resto do grupo, Ryan congelou o tempo e atirou em ambas as armas com sua arma de bobina. Felizmente, os projéteis eram poderosos o suficiente para perfurar as torres, abrindo grandes buracos dentro delas. Seus asseclas felizmente não ficaram ociosos. Sarin ajudou Frank explodindo robôs com ondas de choque, com o reptiliano atacando qualquer lata que se aproximasse muito dela. Máquina de tinta saltou pela sala e usou sua forma líquida para infiltrar-se dentro de um robô e assumi-lo, usando-o como um escudo de metal para proteger Alchemo. O membro mais estranho da metagangue Zemini também fez sua parte. Embora parecesse uma mulher etérea de luz brilhante à primeira vista, Ryan percebeu a verdade após um exame mais detalhado. Sua sombra com tentáculos era a verdadeira ela, e a mulher brilhante era uma mera ilusão. E essa sombra poderia matar. Quando atingiu as sombras dos robôs, seus corpos sofreram o mesmo dano. No entanto, as luzes do corredor aumentaram repentinamente de luminosidade.
Dois robôs moviam suas sombras negras de tal maneira que pareciam agarrar a de gêmeos. Eles descobriram, pensou Ryan, surpreso, enquanto as sombras dos robôs restringiam as de gêmeos. As máquinas levaram apenas alguns minutos para adivinhar a natureza de seu poder e descobrir um contador. Eles também perceberam que Frank poderia absorver metal ao toque e passaram da tentativa de empilhá-lo para rajadas de laser. Essas coisas poderiam aprender. O pior de tudo, a maneira como eles se moviam, evitando fogo amigo e coordenando-se quase perfeitamente. Eles não eram unidades individuais, mas peças de uma mente coletiva. E em poucos minutos, essa mesma inteligência identificou Alchemo como um alvo principal, talvez porque Ryan e os outros se concentraram em proteger o gênio. Escuridão, proteja o médico. Ryan gritou enquanto apontava para Alchemo. O Shogoto imediatamente mudando de atacar robôs para proteger o gênio. A lama girou em torno de Alchemo como uma barreira sem tocá-lo, impedindo que qualquer laser viesse em sua direção. Porém, imediatamente depois, as máquinas trocaram de alvo. Desta vez, eles se concentraram em Ryan. 5 robôs lançaram uma saraivada de lasers em sua direção e um sexto tentou atacá-lo. O que você não conseguiu me identificar como líder até que eu abrisse a boca. Ryan os provocou enquanto ativava seu poder. Ele saltou para fora do caminho dos lasers no tempo congelado, antes de acertar o peito do sexto robô com um punho. Você não olhou minha fantasia? Um laser fez um buraco em seu chapéu coco no momento em que o tempo recomeçou, enfurecendo. Ryan retaliou com raiva batendo as máquinas que seguravam Zemini com sua arma helicoidal, libertando o psicopata. Sua sombra rapidamente destruiu os robôs restantes. Depois de massacrar a oposição, Frank retomou sua violência e invadiu a porta ao lado. A nova sala além do corredor assumiu a forma de uma grande cúpula, com o teto coberto de projeções holográficas representando o sistema solar. Ryan notou um ponto vermelho em órbita ao redor da Terra, muito além da Lua. Porém, ele não teve tempo de contemplar o belo espetáculo, pois pequenos buracos se abriram por toda a cúpula. Drones em forma de olhos voaram e abriram fogo contra o grupo com submetralhadoras. Escuridão imediatamente se transformou em uma barreira viscosa, protegendo todo o grupo da saraivada inicial. Os hologramas acima de suas cabeças brilharam, o sol ilusório transformando-se em supernova e liberando uma luz ofuscante. Portas blindadas nas paredes se abriram e mais androides ciclópicos passaram, uma maré implacável de aço. Enquanto a escuridão formava uma parede para proteger Alchemo, Frank atacava as máquinas terrestres, seu corpo de metal ignorando os lasers com bastante facilidade. Infelizmente, sua falta de alcance o impediu de acertar os olhos flutuantes, deixando a tarefa para Sarin e Ryan. O mensageiro eventualmente recorreu à parada do tempo, tanto para empurrar seu segundo em comando para fora do caminho da bala quanto para acertar os malditos voadores. Infelizmente, o resto do grupo não se saiu melhor. Os robôs ciclópicos estavam tentando a mesma tática de agarrar a sombra que seus antecessores usaram no Zemini, só que desta vez em maior número. 8 robôs agarraram a sombra da psicopata por todos os lados e começaram a desmembrá-la. O corpo leve de gêmeos apagou-se e desabou em um clarão brilhante. 5 outras máquinas ciclópicas encurralaram a máquina de tinta e a incineraram com raios laser contínuos. O líquido Psycho se dissipou em vapor colorido, seu corpo incapaz de suportar o calor. Até o reptiliano só evitou a morte até agora ficando perto do escuridão. Aquele lugar. Ryan apontou para a esquerda depois de fazer uma breve pausa, perto de uma junção entre a parede da cúpula e o chão. A fraqueza estrutural deveria estar aqui, Chernobyl. Pare de me chamar assim. Sarin reclamou, mas obedeceu mesmo assim. Suas manoplas vibraram e ela começou a mirar no local com ondas de choque. Rachaduras começaram a aparecer lentamente no chão, as fundações metálicas tropeçando sob a pressão. Claro, as máquinas tentaram parar Sarin instantaneamente, mas a escuridão formou uma parede defensiva em torno dela, Alchemo, Ryan e o reptiliano. Apenas Frank ficou de fora, mas ele claramente não precisava de ajuda. Eventualmente, materiais perigosos garota abriu um grande buraco no chão. O caminho para o mainframe. Ryan, agora em modo geral completo, gritou ordens. Reptiliano, conosco. Ele ordenou, enquanto Sarin pulava no buraco. Frank e escuridão, protejam nossa retaguarda. Eu não estou equipado para Clean. Alchemo começou a reclamar, apenas para o reptiliano e Ryan o agarrarem como um saco de batatas antes de pularem no vazio. Frank e escuridão se moveram para cobrir o buraco atrás deles, arrebatando qualquer drone ocular que tentasse passar. Os 2 titãs permaneceram lá, valentes espartanos impedindo todo o exército persa. O mensageiro e seus aliados pousaram em uma galeria estranha e medonha de tonéis e recipientes de vidro. Cada um deles continha corpos humanoides semiformados, alguns com seus órgãos flutuando em um líquido colorido, embora tivessem características humanas. Os membros das criaturas eram anormalmente longos e parte de seus rostos havia sido substituída por máquinas. Um laboratório de pesquisa do genoma. Canos nas paredes enchiam os tonéis com o que Ryan imaginou serem elixires. O reptiliano, em particular, mal conseguia se conter para não beber seu conteúdo. Onde é que vamos a seguir? Sarin perguntou, apontando para 2 portas de segurança. Esquerda ou direita? Nenhum. Em vez disso, Ryan olhou para um ponto-chave na parede de aço direita da galeria, logo atrás de um tanque verde. Se o desabassem, teriam acesso direto à sala do mainframe. Sarin moveu-se na frente de um painel de aço e liberou gás colorido de seus dedos. A parede enferrujou em ritmo acelerado enquanto Ryan erguia os olhos para o buraco acima de sua cabeça. Felizmente, a escuridão selou sabiamente o buraco com seu corpo, evitando que drones passassem. Senhor, presidente, o reptiliano gritou com as mãos no chão. Aparentemente, seus sentidos aprimorados permitiram que ele percebesse leves vibrações.
Sinto algo vindo da esquerda. Um robô, maior que o resto. Bem, não poderia ser uma invasão de masmorra sem um chefe no final. Morte cerebral, atrás de mim, disse Ryan, empurrando o gênio para mais perto de Sarin. Reptiliano, mantenha a linha. É hora de morrer pelo seu país. Prefiro evitar isso, senhor presidente, queixou-se o réptil. Ryan ergueu a mão para imitar um movimento de asfixia, e o Mook redescobriu seu patriotismo. A porta de segurança à esquerda se abriu alguns segundos depois e uma máquina de 3 metros de altura passou. A criatura parecia um tanque com 6 pernas de aranha de aço, com 2 mãos mecânicas na frente. O líquido carmesim girou dentro do tanque, enquanto um raio de energia percorria a substância. Ryan podia ver uma pequena mancha carmesim no centro, um portal do tamanho de uma partícula que levava a um reino de poder esmagador. O reptiliano imediatamente avançou contra o robô, mas nunca alcançou seu alvo. A máquina apontou a mão para o psicopata e um brilho carmesim o ergueu acima do solo. Essa máquina era um genoma telecinético. Um verdadeiro telecinético, capaz de aplicar força a qualquer coisa com energia fluxo vermelho sem restrições. A máquina enviou o reptiliano voando para o teto com tanta força que destruiu o psicopata. A cena lembrou a Ryan um mosquito sendo esmagado por um mata-moscas, o corpo mutilado caindo no chão quando o robô assassino parou de aplicar força. E agora a coisa voltou sua atenção para Ryan, erguendo uma mão de aço em sua direção. O mensageiro congelou o tempo no momento em que sentiu pressão no ar, afastando-se imediatamente de sua posição atual e disparando um tiro. O projétil da arma helicoidal ricocheteou no estranho vidro que protegia a substância vermelha, para grande aborrecimento do viajante do tempo. Diga-me, robô, você consegue se tocar com esse poder? Ryan provocou a máquina, que respondeu tentando jogá-lo contra a parede. Somente o uso da parada de tempo e do tempo aprimorado pelo mensageiro lhe permitiu evitar o destino do reptiliano. Espero que essas mãos não sejam apenas para exibição. A máquina respondeu arrancando telecineticamente painéis de aço das paredes e jogando-os em Ryan. Não era divertido brincar com uma máquina estúpida. O mensageiro poderia muito bem estar falando com uma parede, então ele se concentrou em evitar os projéteis e fechar a lacuna. Parando o tempo no momento certo, Ryan deu um soco no braço esquerdo da máquina nas articulações, quebrando-o ao meio com o punho. Ele esperava que isso interrompesse sua telecinesia. O mensageiro não poderia se dar ao luxo de quebrar o recipiente de vidro em combate corpo a corpo, ou correria o risco de ficar encharcado de elixir. O braço caiu quando o tempo recomeçou, mas o robô retaliou instantaneamente, tentando empalar o mensageiro com suas pernas de aranha. Felizmente, o traje do guarda-roupa foi feito para a guerra e não rompeu com as acrobacias do mensageiro. Graças à diversão de Ryan, Sarin derreteu um túnel e escapou para dentro com Alchemo. O mensageiro tentou segui-lo, mas a máquina tentou transformá-lo em pasta com o braço restante. Embora o viajante do tempo tenha conseguido ativar sua parada no tempo e se afastar cada vez que a criatura começou a aplicar força ao seu redor, o robô bloqueou a entrada do túnel. Felizmente, a escuridão escolheu aquele momento para deslizar pelo buraco no teto e caiu diretamente em cima do robô. O horror sobrenatural engoliu a máquina com seu lodo negro, sua mera proximidade negando a telecinesia da máquina como a radiação de Alphonse Manada. O Shogoto dissolveu o elixir vermelho dentro do tanque, absorvendo o líquido e o portal em si. Bom apetite, meu amigo sombrio. Ryan disse enquanto fugia para o túnel, deixando seu Shogoto de estimação com sua refeição. Um minuto depois, o mensageiro entrou na sala de comando do bunker, luzes vermelhas e telas piscando acima de sua cabeça. Um campo de força vermelho protegia o cérebro biomecânico central, que Alchemo tentou desesperadamente contornar. Enquanto isso, Sarin lutou para atingir as torres com ondas de choque. Eu cuidarei das torres, ajudarei nosso amigo inteligente, disse Ryan a Sarin, enquanto recarregava sua arma de bobina e abria fogo contra uma torre. Um projétil atravessou a máquina e a fez explodir. Ativando seu poder, Ryan alcançou uma torreta e saltou sobre ela. Então, ele começou a montá-lo como um touro, mirando com força nas outras armas da sala. Uma chuva de balas voou pela sala assim que o tempo recomeçou, mas a distração permitiu que Sarin se reagrupasse com Alchemo. Enquanto Ryan suprimia o fogo, a cosplayer de Chernobyl liberava seu gás no pedestal de metal que segurava o cérebro gigante. Parte dele enferrujou e causou curto-circuito no campo de força. Alchemo imediatamente aproveitou a oportunidade para subir na construção biomecânica. Muito parecido com o psicochoque no ciclo anterior, o gênio se entrelaçou com o cérebro gigante, acertando-o com os dedos da seriga e conectando-se à maquinaria alienígena. Um raio azul percorreu o cérebro exposto de Alchemo, seu sistema nervoso interagindo diretamente com o da base. E então, as torres pararam abruptamente de disparar um único tiro. Aquele que Ryan havia aprendido foi desativado para sua decepção. Ele adorou o breve rodeio. Está acabado? Sarin perguntou, olhando para as torres como se esperasse que abrissem fogo novamente. A resposta de Alchemo foi morna. Estou alterando os privilégios de administrador e as credenciais de identificação, para que isso nos registre como funcionários. Bem, não consigo ouvir tremores ou tiros, disse Ryan. Então eu consideraria esta operação um sucesso. Eles poderiam ter perdido algumas camisas vermelhas, mas as informações coletadas nas defesas seriam muito úteis para ele. Como que para responder aos pensamentos do mensageiro, as telas ao redor do mainframe mostravam vídeos das salas do bunker, desde a área de lazer até o observatório holográfico. Frank havia empilhado uma pilha de robôs no centro, o que obscureceu um pouco a visão da sala pela câmera. Outras telas mostravam laboratórios subterrâneos, um arsenal futurista e um colisor de partículas em miniatura. É incrível. Alchemo parecia mais tonto do que Ryan jamais o ouvirá. Toda a riqueza de informações dentro desta coisa. Todos os segredos que ele descobriu. Ainda não consigo acessar todos os arquivos, mas já posso ver o que eles contêm. Existe algum em Psicoses?
Sari perguntou esperançoso. Sim, e isso não é tudo. Como Meshon melhorou os poderes de outros genomas, como funcionam os elixires. Está tudo aí. Todas as pesquisas, todos os segredos. Alshem olhou para Ryan com o que poderia ser considerado uma pose triunfante. Nós vamos mudar o mundo, saco de carne. A nova máquina copiadora de cérebros parecia exatamente igual à antiga. Ryan prendeu a respiração enquanto estava ao lado de Len adormecida, um capacete cobrindo seu rosto e reescrevendo suas memórias. As luzes da enfermaria o cegaram e ele mal conseguia se ouvir por causa dos batimentos cardíacos acelerados. Ele tinha dificuldade para respirar, mesmo sem a máscara presidencial. Está tudo bem, Ryan. Teia tentou tranquilizá-lo. Eu monitorei seus sinais de vida. O tratamento está funcionando. A mãe vai acordar depois disso. A pequena Sarah perguntou ao Shemo, enquanto ele supervisionava a transferência de memória. Seu companheiro de pelúcia continuou olhando para o gênio com olhos vermelhos, provavelmente lembrando de suas interações anteriores. Finalmente? Sim, ela deveria. Alshemo respondeu com afeto, antes de remover o capacete de Len. A transferência está feita e reparei os danos causados pelo uso excessivo da máquina. Ela deve recuperar a consciência em breve. Ryan suspirou dizendo isso matava. Obrigado. Eu lhe devia um favor, não é? O gênio grunhiu. Na verdade, eu deveria agradecer a você. Acessar o banco de dados do Meshon complementará minha própria pesquisa. Pai, a boneca interrompeu seu criador, olhando para Sarah e Ryan rapidamente. Agora não é a hora. Ugh, nunca vou entender porque o cérebro humano dá tanta importância aos sentimentos básicos. Você fez uma filha, não foi? Ryan respondeu sem humor para piadas. Você também se importou. Alshemo ficou parado como se tivesse levado um tapa, antes de se virar em direção à porta. Qualquer que seja. Boneca, venha comigo. O verdadeiro trabalho começa agora. Tome cuidado, Ryan, disse a boneca ao mensageiro, antes de sorrir para Sarah. Você vem conosco também. O que? A menina protestou. Vou ficar. Eu entendo que é importante para você, mas... Teia olhou para Ryan. Acho que ele precisa de um momento a sós com ela. Ele está esperando há muito tempo. Essa foi uma maneira de colocar isso. Ryan suspirou quando Sarah semicerrou os olhos para ele. Olha, sua mãe e eu, éramos próximos. A pequena Sarah cruzou os braços em suspeita. Quão perto? O suficiente para pensar que um dia poderíamos acabar criando um pirralho como você. Ryan respondeu sem rodeios, o jovem órfão ficando vermelho. Pronto, eu destruí sua infância. Agora vá embora antes que eu faça o mesmo com a sua idade adulta. Eca, nojento. Sarah cobriu a boca. Você fez. Sim, nós fizemos. Ryan olhou em seus olhos doces e inocentes. E tínhamos 16 anos. Sentindo a angústia de seu parceiro, a pelúcia agarrou o roupão de Sarah. Vamos brincar lá fora. Eu preciso de ar fresco. Sarah disse, finalmente deixando Teia e seu parceiro peludo empurrá-la para fora da sala. Finalmente Ryan estava sozinho com Len. Enquanto observava o peito dela subir com a respiração, Ryan foi trazido de volta à infância, quando esperava Len acordar para que pudessem brincar lá fora. Ele estava na mesma posição anos atrás, olhando para ela como um irmão mais velho. Ela ainda ama você. As palavras de psicochoque ecoaram na mente do mensageiro quando Len começou a se mexer. Suas pálpebras ameaçaram se abrir e o viajante do tempo sentiu a tensão aumentando em seus dedos. Baixinha? Ryan perguntou, segurando a mão dela. Era tão quente ao toque, tão frágil. Bela adormecida? Não sou o príncipe que você pediu, mas é hora de acordar. Seus olhos azuis brilhantes se abriram e Len olhou para o rosto dele. Por um segundo, Ryan se preocupou em ver o olhar frio e sociopata de psicochoque, mas felizmente não. Não foi uma expressão de medo, confusão ou surpresa. Era o olhar indescritível pelo qual ele esperou durante séculos, mas nunca alcançou. Um flash de reconhecimento. Heiri. O sorriso brilhante de Len derreteu o coração de Ryan. Eu lembro. Palavras tão curtas, mas tão significativas. Heiri funcionou. Len se alegrou. A transferência funcionou. Ryan sentiu algo quente cair em seu rosto. Sua respiração encurtou quando ele sentiu uma pressão forte crescer em torno de seu peito. Heiri? A expressão de Len passou de alegria para preocupação. Heiri, você está chorando? Ryan caiu de joelhos e começou a chorar. Ele não conseguia dizer uma palavra, muito menos se mover, pois o peso esmagador do tempo foi subitamente tirado de seus ombros. Os séculos de solidão o inundaram como uma torrente. A dor acumulada que ele enterrou fugiu, negou e carregou voltou rugindo à superfície. Seu cérebro queimou como um fogo ardente e seu coração apertou dentro do peito. Foi um momento de pura alegria, mas ele se sentiu tão pesado, tão fraco, tão fraco. Ele se sentia como um cavaleiro errante cuja armadura brilhante havia caído de seu corpo, revelando a tristeza crua por baixo. Ryan não conseguia nem levantar a cabeça diante da única testemunha de seu colapso. Ele não tinha forças. Ele não tinha mais forças. Ele gastou tudo em Mônaco, na França e na Espanha, e em qualquer outro lugar. Ele o esgotou lutando contra Adam, lutando contra Psicochoque, lutando contra Augusti e Dinamise e seus incontáveis inimigos ao longo dos séculos. Ele desperdiçou tudo correndo para frente, de volta ao passado, sempre em busca do final perfeito. Ele sentiu os braços dela se moverem em volta de seu pescoço, e ela encheu de calor aquele mundo escuro e frio. Está tudo bem, Ryan. Len abraçou Ryan com força, como sempre fazia durante a infância. A cabeça dele descansou no ombro dela, enquanto ela sussurrava palavras em seu ouvido. Eu estou aqui, Ryan. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não mais. Capítulo 78. Overdose de felicidade. Pela primeira vez em séculos, Ryan acordou em paz consigo mesmo. Certamente, ele teve bons dias no passado. Acordar ao lado de Jasmine continuaria sendo uma de suas lembranças mais queridas. Mas nada se compara a este lindo momento.
Seu corpo estava entorpecido pelas endorfinas. A tensão em seus músculos havia desaparecido há muito tempo. Ele poderia ter ficado na cama o dia todo, sorrindo para o teto. Ryan Romano estava feliz. Foi necessário um esforço hercúleo de vontade para se levantar e vestir seu traje presidencial, pois ainda tinha trabalho a fazer. Enquanto se vestia, o mensageiro olhou para o buraco que um robô fez em seu chapéu coco. Um loop atrás, a visão cruel teria desencadeado uma violência épica e destruidora de cidades. Mas não hoje. Ryan saiu de seu quarto sorrindo por trás da máscara e encontrou Frank vigiando em frente às portas. O gigante imediatamente o recebeu com uma saudação militar. Bom dia, senhor presidente. Nada a declarar. Ryan sorriu para a pobre criatura iludida, com o coração cheio de calor e compaixão. Agente Frank, disse ele enquanto colocava a mão nas costas do homem, embora tivesse que ficar na ponta dos pés. Você é o maior herói que esta nação já teve. Você é tudo que um cidadão americano deveria ser. Suas amáveis palavras abalaram profundamente o titã. Frank teria chorado se não fosse feito de metal. Obrigado, senhor presidente. Tudo o que faço é para homenagear meu pai. Ele morreu de overdose do KFC enquanto enforcava nazistas com um laço. Uma maneira mais americana de morrer. Ele ficaria muito orgulhoso de você, filho. Embora Ryan tivesse que garantir que Frank e Len nunca acabassem na mesma sala. Ele teve a intuição de que o tiro sairia pela culatra. Deixando seu guarda favorito sob seu comando, Ryan entrou na área de recreação enquanto assobiava para si mesmo. Ele não se importava com os gremlins enforcados pendurados no teto, ou com como Rakshasa lutava para limpar uma poça de sangue no chão. Tudo parecia certo. Oh, você está acordado, chefe. Ryan olhou para o alto-falante, notando Sarin jogando sinuca com mosquito. O bug mantinha bandagens por todos os ombros e asas. Temos um problema. Os coelhos continuaram incomodando as crianças para que brincassem lá fora, e eles se mudaram para o ferro velho depois de matar todos os gremlins. Eles me açoitaram quando tentei impedi-los, queixou-se Mosquito, apontando para as bandagens. Eles me açoitaram. Isso também. Está tudo bem, Ryan respondeu calmamente. Se as pelúcias não destruíssem o mundo hoje, seria outra coisa, como um asteroide ou uma praga. Não é nada demais. Materiais perigosos. Garota não parecia convencida. Você não enfatizou que seus coelhos não deveriam sair de casa sob nenhuma circunstância? Meu querido e adorável Sarin. Ryan colocou as mãos nos ombros do vice-presidente. Tudo ficará bem. Eu prometo a você, querido. Você está chapado? Ela perguntou enquanto abandonava a deixa, parecendo enojada com seu superior. Eu sei que temos uma unidade de produção de suco, mas qual é o ditado? Não fique chapado com seu próprio produto. Eu sei, eu dirigi um cartel de drogas. O que ficou ótimo. Sarin, tenho algo a dizer. Você não é o melhor companheiro que tive. Seria o melhor, mas eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Sarin empurrou Ryan para trás e ergueu o punho vibrante em sua direção. Ele abriu seu coração para ela, e foi assim que ela reagiu? Ok. O que há de errado com você? Você está mais estranho do que o normal. Estou com vontade de ser legal hoje, disse Ryan, soltando um suspiro de pura felicidade. Sem piada cruel, sem sarcasmo, sem comentários maldosos. Apenas pura gentileza. Bem, volte ao normal. Você está me assustando. Eu prefiro ele assim, disse Mosquito, tentando imediatamente explorar a situação. Isso significa que teremos suco de graça hoje, já que você está de bom humor? Claro, querido sanguessuga, disse Ryan, o homem inseto regozijando-se ruidosamente. Aproveitem seu dia de folga, meus amigos, pois amanhã iremos para a guerra. O ultimato de Manada expirou no dia seguinte, e embora Ryan tivesse um plano para se livrar dele, envolveria um confronto com Il Migliore. Talvez até o carnaval, caso os dois grupos já tenham feito contato nessa volta. Agora que o presidente tinha assegurado a sua Casa Branca e a sua base eleitoral, tomaria a cidade de assalto. O elevador para os níveis inferiores se abriu antes que Ryan pudesse explicar seu plano aos seus fiéis há séculos. Mongrel saiu primeiro, seguido por uma mulher loira com olhos vermelhos. Ela manteve a cabeça baixa e evitou os olhares dos outros, como se tivesse medo de ultrapassar os limites. Ryan levou uma fração de segundo para reconhecer Chuva Ácida. Seu comportamento, sua postura, a maneira como ela se movia. Tudo, exceto sua aparência, havia mudado. Ela emitia uma vibração totalmente diferente da louca assassina com a qual o mensageiro estava acostumado. Sua postura gritava mansa. Chuva? Perguntou Mosquito, provavelmente esperando que o maníaco violento enlouquecesse e os matasse. Chuva, é você? Eu sou Ellen. Até a voz dela não era a mesma, agora que ela não gritava o tempo todo. Esse é meu nome verdadeiro. Helena. Quem deixou você sair? Sarin perguntou, apontando as mãos para ela. O doutor. Ele disse que o tratamento funcionou. Chuva ácida coçou a nuca enquanto todos olhavam para ela em estado de choque, antes de sorrir timidamente para Ryan. Desculpe por ter tentado matar você antes. Eu não estava pensando direito. Está tudo bem, eu te perdoo. O coração de Ryan transbordou de compaixão e Sarin baixou as manoplas. Estou feliz que você ainda tenha todo o seu cabelo. A quimioterapia funcionou comigo também, Mongrel falou, sua voz surpreendendo por sua mundanidade. A cabeça de Sarin imediatamente virou em sua direção. Você pode falar? Sim, embora meu cérebro doa quando falo. Mongrel segurou a cabeça com a mão. Acho que minha massa cinzenta preenche lentamente o vazio deixado pelos tumores. Sinto como se estivesse acordando de um longo pesadelo, disse Chuva Ácida, sorrindo para Ryan. Obrigado por ajudar. Estou realmente grato, como se você não acreditasse. Mas nosso tratamento atual não durará para sempre, pelo que percebi, Mongrel reclamou com um gemido. O que é uma merda. Não seria. O metabolismo aprimorado dos genomas significou que eles desenvolveram uma tolerância a produtos químicos muito mais rapidamente do que os humanos normais.
Eventualmente, suas mutações se adaptariam ao tratamento de Alchemo, e os dois psicos voltariam à loucura. Mas esse era o pior cenário possível, e Ryan sabia que consertaria a situação. Temos as ferramentas para descobrir uma solução permanente, disse ele, olhando para Mongrel. Tenho a sensação de que precisaremos da sua ajuda. Não vou brigar com você sobre isso, disse Mongrel. Eu não quero voltar a comer ratos, entendeu? Nunca pedi isso. Você bebeu, tipo, 5 imitações, Sarin apontou, insensível à sua situação. Você já era pouco melhor que um cachorro quando Ada encontrou você revirando lixo. Mongrel estremeceu. Encontrei um elixir branco enquanto saqueava as ruínas da velha Roma, mas não adiantou nada. Eu li que os genomas brancos afetaram outros genomas, mas não consegui fazer meu poder funcionar. Então pensei, ei, deve haver elixires defeituosos espalhados por aí, e desenhei a ponta curta do bastão. Eu já planejava comprar uma cópia antes de encontrar o original, então. Ryan adivinhou como foi, um arrepio percorreu sua espinha. Você bebeu uma imitação porque se acreditava impotente e se transformou em um psicopata. A habilidade de Mongrel permitiu que ele armazenasse mais de um elixir. Por si só, não fez nada. Assim como Casper, o fantasma só se transformou post-mortem, alguns poderes precisavam de circunstâncias muito específicas para serem ativados, enganando seus usuários. Sim, Mongrel confirmou com um aceno de cabeça. Eu juro, se você encontrar uma cura, nunca tocarei em um elixir pelo resto da minha vida. Anos como um animal enlouquecido me assustaram muito. Só para ter certeza, você também não vai nos apunhalar pelas costas? Mosquito perguntou a chuva ácida. Você destruiu nosso teletransportador anterior em um ataque de raiva. Não. A jovem balançou a cabeça, seus olhos traindo seu horror. Não fui eu. Eu não vou machucar ninguém, eu juro. Ela parecia sincera, então Ryan deu-lhe o benefício da dúvida. Alguma coisa está me incomodando, disse o mensageiro, aproveitando a oportunidade para interrogá-la. Em seu estado de loucura, você continuou divagando sobre como eu tranquei os portões e que algo chamado Supremo queria que você vencesse. Ele cruzou os braços, desconfortável por reviver seus dias de louca. Bem, não me lembro de tudo. É tudo uma névoa. Mas acho que é por causa do portal dentro de você. O portal? Ryan franziu a testa por trás da máscara. Sim. Chuva ácida procurou as palavras certas. Quando eu mudo com minhas gotas de chuva não é instantâneo. Do lado de fora parece, mas do meu ponto de vista, tudo fica roxo e eu vou de um lugar para outro através de um corredor. Você entra no mundo roxo quando se teletransporta, usando-o como um atalho pelo espaço. Isso explicava porque seus poderes podiam sentir a ativação do outro. Ambos compartilhavam uma forte conexão com a dimensão que os alimentava. Quando estou neste lugar, eu vejo uma pirâmide estranha acima de nós, observando. Ellen respirou fundo. Eu também ouço vozes. Não tenho certeza se está falando comigo ou com outra coisa, mas ouço pessoas falando. Quando olho para você nesse estado, vejo um caminho que não consigo acessar. Um caminho que você fecha. Se isso faz sentido. Eu vejo. Ryan cruzou os braços. A questão é que consegui abrir um portão para o mundo roxo no passado, mas apenas com meu poder aumentado. Você poderia fazer isso? A cabeça de chuva ácida se animou em esperança. Você poderia. Você poderia voltar no tempo com aquele lugar. Eu sei que você poderia. Todo espaço e tempo. Tudo remonta a isso. Sarin lançou a Ryan um olhar astuto, e embora estivesse radiante de felicidade, foi cuidadoso o suficiente para não revelar a verdade. Especialmente agora quando as coisas finalmente pareciam boas. Eu perdi minha família por causa de um erro, disse Ellen, juntando os dedos e olhando para baixo. É por isso que procurei um elixir violeta. Eu já poderia invocar a chuva, mas... Você bebeu um elixir violeta, apesar dos riscos? Ryan perguntou. Chuva ácida balançou a cabeça, seu rosto ficando medonho, seus dedos tremendo. Encontrei mas pensei que poderia dá-lo a um amigo. Que talvez eles tivessem sorte. Mas Adam me pegou e ele pegou o elixir violeta e disse. O olhar dela o lembrou de uma vítima traumatizada passando por um episódio de TEPT. Ele disse que se eu realmente quisesse voltar, eu deveria fazer isso sozinho. Então ele abriu a garrafa e sua voz morreu em sua garganta, sua respiração ficou mais curta. E ele... Ryan estremeceu ao ouvir a história dela e de repente percebeu que a obsessão de Annifa Lecter em alimentá-lo à força com o elixir não era um impulso único. Era um hábito. Aquele bastardo assassino despedaçou as pessoas em conchas quebradas de seu antigo até que elas não tiveram outra opção a não ser segui-lo. Duvido que possamos ajudar sua família, Ellen. Ryan se desculpou, destruindo suas esperanças. Mesmo que conseguisse acessar o mundo roxo, de acordo com a escuridão, o Supremo preservaria a causalidade e evitaria paradoxos temporais. Mas vamos ajudá-lo, pelo menos. Eu juro. Ok. A maneira como ela disse isso fez Ryan sentir pena de chuva ácida entre todas as pessoas. Ela recuperou o fôlego e conseguiu se acalmar. Ok. Talvez você pudesse perguntar ao Augusti? Sugeriu Mosquito. Ele redescobriu uma brasa da humanidade? Ouvi dizer que Mercúrio poderia ressuscitar os mortos e fizemos as pazes com eles. Ele os cria como zumbis estúpidos. Seu idiota estúpido, disse Sarin, antes de retornar ao jogo de sinuca. Ela não gostava de momentos emocionais. Alguém mais quer jogar? Estou bem agora. Claro, disse Mongrel, antes de olhar para os gremlins mortos pendurados no teto. Além disso, por que há animais mortos enforcados acima da mesa? Eles são nossos amuletos da sorte, disse Sarin, enquanto mandava uma bola 8 rolando para dentro de um buraco. Quentinho escolheu aquele momento para entrar na sala, evitando uma poça de sangue e imediatamente correndo aos pés de chuva ácida. Ei, loirinha, a torradeira cumprimentou Ellen, enquanto colocava seu charme. Você quer que eu toste seu pão? A pobre mulher olhou para a torradeira em absoluta confusão e depois para Ryan. Isso é uma pegadinha? Ela perguntou.
Se você não gosta de pão cru, eu tenho manteiga, disse Quentinho sedutoramente. Seu jogo era atroz, mas novamente ele era uma torradeira. Manteiga doce e macia. Como você pode conseguir manteiga se não tem braços? Ryan apontou o óbvio. Ei, você já tem garotas suficientes competindo por você. Deixa algumas para nós, respondeu Quentinho. Quando você vai me colocar dentro daquele grande mecanismo quente na garagem? Então, vou te mostrar os braços. Amanhã, meu amigo. Amanhã. Viver já havia destruído robôs e mechas antes. Mas ela nunca havia lutado contra uma torradeira. Depois de informar seus idiotas sobre seu plano diabólico, Ryan mudou-se para os níveis mais baixos. Lane montou uma modesta oficina de gênios em uma das câmaras subterrâneas próximas à cúpula holográfica. Ryan desativou as câmeras e microfones para a privacidade, o que Alchemo interpretou como um sinal de que ele fazia coisas sujas com Lane atrás de portas. Se o mensageiro pudesse confiar nas telas nas paredes e nos bancos de informações que elas mostravam, a sala costumava ser uma espécie de arquivo. Um projetor holográfico no centro da câmara mostrava um mapa do planeta Terra, com meia dúzia de pontos vermelhos brilhantes ao redor da Eurásia. Talvez tenham indicado as instalações restantes de Meshon. Ryan teria que localizá-los depois de resolver as coisas em Nova Roma. Oi, baixinha, disse ele a Len, ao encontrá-la trabalhando na máquina de copiar cérebros. Ela havia transformado uma mesa em uma bancada improvisada. Você parece bem. Ele estava acostumado a ver olheiras ao redor dos olhos de Len, mas não hoje. Ela parecia tão descansada quanto o próprio Ryan, e suas bochechas recuperaram um pouco de cor. Oi, Riri, ela disse com um sorriso caloroso e gentil. Sim, eu me sinto bem. Alchemo me deu comprimidos e eles funcionam muito melhor do que meus antidepressivos anteriores. Posso pensar com clareza mesmo quando não estou usando meu poder. Embora Ryan ainda desconfiasse de Alchemo, ele tinha que admitir que o gênio poderia fazer muito bem quando quisesse. Se o mensageiro aprendesse como reproduzir suas drogas milagrosas, ele poderia fornecer tratamento além através dos circuitos. Com o tempo, ela poderá recuperar a mesma energia vívida e inocente de sua adolescência. Então, algum progresso na máquina? Ryan perguntou, olhando para este dispositivo com reverência. Isso o salvou de séculos de solidão. Agora provamos que funciona e que o psicochoque não nos seguirá novamente. Podemos finalmente fazer planos de longo prazo para o futuro. Especialmente porque esse ciclo provavelmente terminaria com outro tiroteio. Ainda não consigo acreditar que simplesmente viajamos no tempo, admitiu Len. Quando olhei para Sarah e como ela nunca tinha visto meu santuário, eu entendi como você se sentia. As pessoas esquecem de você repetidas vezes, deve ser enlouquecedor. Isso foi antes, disse Ryan, sentado na bancada. Agora podemos trazer mais pessoas para o circuito. Tenho um jovem discípulo arrogante que adoraria que você conhecesse. Há um problema, Riri, disse Len, mordendo o lábio inferior. A máquina só pode enviar um mapa cerebral de volta no tempo de cada vez. Talvez eu possa melhorar e aumentar esse número, mas por enquanto, estamos limitados a uma pessoa. Você então, Ryan disse, compreendendo rapidamente os limites do método. E precisaremos reconstruir a máquina e mandá-lo de volta sempre em uma cadeia ininterrupta. Se quebrar uma vez, você esquecerá tudo. A menos que tenhamos um lugar onde possamos guardar as memórias, Len confirmou com um aceno de cabeça. Precisaremos de Lívia, disse Ryan. O mensageiro pretendia falar com ela para que ela pudesse ajudar no projeto de cura psicopata, para que ele matasse 2 coelhos com uma cajadada só. Eu pensei que você não confiava nela? Ela cumpriu sua parte no trato. Len respirou fundo. Quero dizer, ela poderia ter dito ao pai para invadir este lugar, mas ela não o fez. Talvez eu a tenha julgado mal. Não quero que ela veja as plantas da máquina, mas poderíamos cooperar. Você tem os recursos para recriar o scanner cerebral em sua base, baixinha? O rosto tenso de Lane dizia ao contrário. Como o psicochoque corrompeu o protótipo, precisaremos criar um novo do zero. Eu não sinto muito. Precisaremos de tecnologia melhor do que a minha. Vulcano ou este bunker. Infelizmente, o mensageiro não conseguiu conquistar o bunker sem ajuda por enquanto. Depois de lutar contra as defesas, Ryan percebeu que seria necessário um número absurdo de Lopes para assumir o controle sozinho. Ele também não aguentaria sem baixas, pelo menos não até aperfeiçoar o processo por meio de repetições constantes. Ele poderia convencer Vulcan ou Dinamiza a fornecer-lhe tecnologia nas circunstâncias certas, mas Lívia parecia a melhor opção. Se conseguissem chegar a um acordo, a princesa Auguste poderia fornecer uma enorme quantidade de recursos e servir de apoio. Vou perguntar a Lívia. O que vem depois? Len perguntou. Mesmo que alguns deles tenham ajudado desta vez, estamos cercados por psicopatas. Mosquito e Mongrel tentaram sequestrar as crianças a uma volta. Eu não me preocuparia com as crianças. Considerando seus protetores, me preocupo mais em ficar sem idiotas. Estou falando sério, Riri. É difícil fingir que nada aconteceu. Cada vez que vejo os membros da Metagang, fico tentado a atirar neles. Eu também estava a admitir o Ryan, mas percebi que embora existam monstros no meio deles, alguns deles são vítimas das circunstâncias. Não posso deixar de me perguntar o que eles farão com suas vidas, se pudermos curá-los de sua loucura e vício. Eles simplesmente voltarão aos velhos hábitos, disse Len cinicamente. Ryan não tinha tanta certeza. Embora pudesse ser seu otimista interior falando, ele queria acreditar que pessoas como Mongrel ou Chuva Ácida poderiam mudar suas vidas. Ele teve a intuição de que Sarin também não criaria nenhum problema se recuperasse um corpo de carne e osso.
Sua corrida perfeita exigia que ele salvasse aqueles que mereciam. De qualquer forma, vamos nos concentrar em dominar a tecnologia deste bunker. Escuridão continuou incomodando Alchemo sobre o portal, mas o gênio ainda lutou para superar os firewalls de Meshon. Embora os sistemas de segurança do bunker não atacassem mais à primeira vista, as principais áreas críticas permaneceram fora de alcance por enquanto. E depois lidaremos com Dinamis. Len assentiu, seu rosto revelando uma pitada de ansiedade. Estamos invadindo o laboratório 66 neste circuito? Sim. Já coloquei tudo em movimento para preparar o terreno. O que quer que possa estar esperando por eles dentro da fortaleza de Dinamis, eles logo descobrirão. Len, há algo sobre o qual gostaria de falar. Ela desviou o olhar. O que o psicochoque viu em minha mente, não é? Sim, Len. Ryan recuperou o fôlego. Eu te amo. Pronto. Ele disse isso. Eu amei muitas pessoas. Tantos, você não pode contá-los todos. Eu adorei Thea e Jasmine, e admito que tenho uma queda enorme por guarda-roupa. Caramba, porque ela já foi levada. Mas de todos esses relacionamentos, o nosso sempre teve um lugar especial no meu coração. Eu esperava que pudéssemos nos estabelecer em algum lugar. Construa uma casa. Faça filhos. Você sabe, o velho sonho. Agora que você se lembra, preciso saber se você sente o mesmo. Ele esperou tanto tempo para tirar isso do peito. Os braços de Len permaneceram cruzados e apertaram ainda mais. Ela continuou desviando o olhar dele, evitando seu olhar. Talvez ela quisesse poupá-lo da tristeza em seus próprios olhos, ou suas emoções a dominassem. Len lutou para encontrar as palavras, e Ryan esperou pacientemente que ela o fizesse. Eu ainda acho que depois de tudo que passamos juntos, isso não pode desaparecer nunca. Mas, uma palavra tão pequena, mas que destruiu tantos sonhos. Mas tanta coisa aconteceu, Ryan, disse ela com um suspiro profundo e triste. Muito. Eu gostaria que pudéssemos voltar a tempos mais simples, mas não podemos, mesmo com o seu poder. Você é minha melhor amiga, Riri, e não quero que você vá embora. Mas não sinto que estou pronto para nos tornarmos mais do que isso. Talvez nunca. Ryan ouviu em silêncio, esperando algo assim. Len finalmente olhou em seus olhos, e ele pôde ver que ela estava apavorada com sua reação. Sinto muito, Riri. Não, está tudo bem, Ryan a tranquilizou com dignidade, e ele estava falando sério. Tive séculos para processar esses sentimentos e me preparar. Entendo, baixinha. O mensageiro não gostou, mas entendeu. Ele se apegou a uma ideia do passado por tanto tempo que não conseguia continuar olhando para trás. Coisas aconteceram. As coisas mudaram. Ele teve que aceitá-los e seguir em frente. Len ainda tinha seus próprios problemas e não conseguia dar a ele a intimidade emocional que tanto desejava. Ela já o queria em sua vida contra todas as probabilidades, e ele não se sentia no direito demais. Vou lhe dar seu espaço, disse ele. Francamente, estou muito feliz por podermos nos tornar amigos novamente e continuar assim. Tudo que Ryan pediu foi que alguém se lembrasse dele. Ele não poderia pedir mais de Len, agora que ela realizou seu desejo mais querido. Talvez eu estivesse errado. Não acho que somos melhores amigos. Não parece um termo forte o suficiente. Len deu-lhe um sorriso brilhante e caloroso. Somos uma família, Riri. Sim, eles eram uma família. Talvez não o que Ryan esperava, mas mesmo assim uma família. E ele estava bem com isso. Capítulo 79. Fragmento passado. Adeus, Mônaco. Abril de 2017, França, Vila de La Tourbie. Foi um dia ensolarado em Mônaco. As flores desabrochavam, os pássaros cantavam e Simon rolou uma pedra no inferno. Quantas vezes Ryan olhou para Mônaco deste promontório? Ele passou um ano tentando descobrir as regras deste lugar, e hoje seria apenas mais uma tentativa. Demorou um pouco, mas ele encontrou um drone UAV antigo do Pré-guerra em uma base militar abandonada perto de Istres, um dispositivo de reconhecimento tático furtivo que a Dassault construiu para a Força Aérea Francesa. Ryan o modificou para um quadricóptero pintado de roxo e o equipou com uma submetralhadora. Controlando o dispositivo com um controle remoto, o mensageiro recebia um vídeo constante enquanto direcionava o drone para Mônaco. Seu quadricóptero voou por ruas vazias e atravessou janelas para entrar em casas desertas. Todos os edifícios pareciam iguais por dentro. A cidade inteira era um adereço. Pelo menos Ryan confirmou agora que o efeito de teletransporte não se aplica às máquinas, uma vez que o drone ultrapassou o limite de 2 horas. A propaganda do cassino sobre lutar contra Meshon era tão infundada como as suas histórias de invasões andorranas. Quando o sol se pôs no horizonte, Ryan direcionou o drone para o cassino de Monte Carlo. O quadricóptero entrou depois de explodir as portas com a submetralhadora, e nenhum palhaço apareceu para detê-lo. O verdadeiro cassino de Monte Carlo parecia semelhante à dimensão infernal em que Ryan passará a vida inteira preso lá dentro, mas não era infinito nem anormal. Os quartos estavam em seus lugares e o drone não conseguiu encontrar ninguém dentro de suas paredes. Quando o drone se preparou para sair do cassino para reabastecer, as portas foram reparadas sozinhas. Ryan fez a máquina explodi-los novamente, voar e virar novamente. As portas foram recuperadas no segundo em que foram deixadas fora de vista. Bem, é hora de usar as grandes armas então. Ryan passou 3 meses mapeando o cassino e seus arredores com o drone, até os esgotos. No final, ele teve que enfrentar o óbvio. Ele não conseguiu encontrar nenhuma entrada para a dimensão do bolso. Um tipo de lugar somente para convidados, hein? Ryan disse, enquanto colocava os óculos escuros. Tendo se ofendido com a situação, ele amarrou uma pequena bomba nuclear em seu drone. Agradecer aos franceses pelo seu arsenal nuclear pré-guerra. Você não diz não para mim. Sentado em uma espreguiçadeira na costa de Cap Ferrat,
A quase 15 quilômetros de Mônaco, Ryan dirigiu o drone até o Monte Carlo com seu controle remoto. Ele teve que adaptar uma estação de rádio local para controlar seu brinquedo de tão longe, mas seu trabalho renderia dividendos. Depois do camarão, disse o mensageiro enquanto apertava o grande botão vermelho, os cogumelos. A transmissão de vídeo parou de funcionar quando uma esfera de luz brilhante consumiu Mônaco. Tudo dentro do campo de visão de Ryan pegou fogo, desde florestas até as ruínas dos portos franceses ao longo da costa do Mediterrâneo. Ondas colossais surgiram ao redor do ponto de detonação e se espalharam por quilômetros. O chão tremeu até Cape Ferrat, um enorme cogumelo de fogo erguendo-se nos céus. Ryan observou o microestado amaldiçoado pegar fogo com uma profunda sensação de satisfação, pelo menos, até que a onda de choque o alcançou e uma rajada poderosa jogou seus óculos escuros de seu rosto. Independência para Andorra, o mensageiro gritou na direção do microestado, enquanto a nuvem em forma de cogumelo morria lentamente. Algumas horas depois, Ryan caminhou pelas ruínas em chamas de Mônaco em um traje anti-risco reforçado, enfrentando as tempestades de fogo, as cinzas e a poeira irradiada que caía dos céus. Todos os edifícios desabaram com a explosão e as estradas foram bloqueadas por destroços. O mensageiro quase considerou esta experiência uma caminhada. Serei o melhor, Ryan cantarolou para si mesmo ao chegar ao epicentro da explosão. Do cassino de Monte Carlo restou apenas uma cratera. Qualquer que fosse a força que permitiu que o local se reconstruísse, não poderia desfazer tal devastação, como ninguém jamais foi. Um lampejo amarelo e violeta o engoliu inteiro, seguido pela visão de um familiar corredor de mármore. Caramba! Quando acordou novamente no promontório Tete de Chien, no dia 1º de abril, Ryan soltou um grito de frustração. Mesmo bombardeando todo lugar, não foi possível dissipar o efeito. Ele deveria ter esperado algo assim. Enquanto o verdadeiro Monte Carlo serviu de âncora do fenômeno na Terra, o verdadeiro labirinto existia em uma realidade separada. Pelo que Ryan sabia, o misterioso controlador, Jean Stephanie, vivia dentro de sua dimensão de bolso. Ou muito provavelmente ele se tornou o labirinto. Ryan suspirou, sentou-se na beira do promontório e refletiu sobre o que aprenderá em seus vários experimentos. O efeito era ativado sempre que alguém cruzava as fronteiras de Mônaco, conforme descrito pelo direito internacional. Isto incluía o espaço aéreo, mas não as águas territoriais. Ryan presumiu que tinha algo a ver com os antigos tratados franco-monégascos, com o poder de Jean Stephanie incapaz de reconhecer as águas como totalmente do Mônaco. Uma vítima era teletransportada para dentro do labirinto caso se aproximasse do Monte Carlo ou permanecesse mais de 2 horas dentro dos limites da cidade. Se tivessem cruzado a fronteira e ido embora, ficariam presos no momento em que adormecessem. Não importava se tivessem ficado em Mônaco por menos de 1 minuto ou passado 3 dias fugindo pela Europa antes de adormecerem de exaustão. Ryan verificou ambas as possibilidades para sua consternação. Depois que você entra em Mônaco, ele nunca mais te deixa ir. Sempre. O efeito também se aplicava aos animais, exceto que, ao contrário dos humanos, eles eram imediatamente teletransportados para as cozinhas do labirinto, em vez do corredor de mármore relativamente seguro. Ryan havia enviado inúmeros cachorrinhos para a morte ao longo de sua pesquisa e não se arrependia de nada disso. Afinal, ele gostava de gatos. A certa altura, ele até prendeu a mesma bomba nuclear a um cordeiro, conectando-a para detonar dentro da dimensão do bolso. Como o animal do sacrifício se teletransportou para dentro da cozinha, a explosão resultante poupou cidade de suítes e destruiu grande parte do labirinto até o reino vindouro. Ryan entrou pessoalmente na dimensão de bolso para observar os resultados. Os danos duraram 24 horas, até que novas salas substituíssem as destruídas. Como o teletransporte sempre envolvia um flash de luz violeta e amarela, Ryan suspeitou que o controlador fosse um psicopata associado a essas cores. Isso explicaria a anomalia do espaço-tempo e todas as regras conceituais estranhas. Isso significava que apenas um poderoso amarelo ou violeta poderia destruir permanentemente o labirinto, se é que poderia. Até agora, Ryan não havia localizado ninguém capaz de tal façanha. Eu realmente preciso destruir este lugar? Ryan ponderou em voz alta enquanto observava Mônaco de longe. A cidade estava zombando dele com sua própria existência. Quer dizer, é estático e não se espalha. Uma cerca iria mantê-lo contido, pelo menos até eu encontrar uma maneira de acabar com isso. Sua corrida perfeita exigia que ele libertasse as pessoas presas dentro de Mônaco em primeiro lugar. De acordo com sua pesquisa, ele poderia permanecer fora de Mônaco até 28 de abril, após o qual Martini morreria em um abastecimento de camarão que deu errado. As luzes se apagariam e os palhaços a despedaçariam antes que Simon pudesse resgatá-la. Ryan teve que encontrar uma saída dentro desse intervalo de tempo. Mas onde? Este lugar não tinha porta de entrada ou de saída, e ninguém poderia interagir com o mundo exterior uma vez preso lá dentro. Ninguém além do próprio Ryan. Eu sou uma saída, percebeu o mensageiro. Pelo que ele entendeu de seu poder, o mensageiro existia em 2 lugares ao mesmo tempo, em algum tipo de dimensão além do espaço e do tempo, e na Terra. A conexão permaneceu mesmo dentro de Mônaco, embora qualquer poder que governasse o labirinto impedisse que seus 2 eu se fundissem. Não cancelou totalmente a convergência, simplesmente retrocedeu. Assim, embora a dimensão de bolso pudesse funcionar como uma barreira entre os seus prisioneiros e o universo exterior, não era uma fronteira inviolável. Se Ryan pudesse levar o princípio subjacente ao seu poder ao limite, talvez ele pudesse superá-lo. Uma ideia passou pela sua cabeça. 5 anos. Ryan levou 5 anos de Lopes para dominar a física de partículas, encontrar um gênio capaz de ajudá-lo com seu problema e invadir laboratórios suficientes para reunir o equipamento de que precisava. Ele teve que viajar até a Suíça e voltar, para limpar partes do inacabado colisor de hadrons do CERN. E agora, neste dia ensolarado de 27 de abril, Ryan estava no topo do promontório vestido para a guerra.
Ele decidiu usar algo bonito para este dia histórico. Uma camisa roxa e calça azul, luvas e botas pretas, e o mais importante, um sobretudo clássico. Ele mantinha um aparelho MP3 no cinto, ao lado de uma katana japonesa que ele emprestou de um invasor suíço. Como os palhaços ignoravam a maioria das armas de fogo, ele fazia sushi com elas. Mais importante ainda, o mensageiro trouxe consigo 2 dispositivos em forma de cubo com 40 centímetros de diâmetro. Cada uma dessas máquinas revestidas de aço tinha um orifício do tamanho de uma mão em um lado, a boca, de um acelerador de partículas e um pequeno painel de controle no outro, os ressonadores. Estes dispositivos movidos à energia nuclear, através de uma ciência que o próprio Ryan mal entendia, deveriam criar uma convergência, semelhante ao poder do próprio mensageiro. As partículas viajariam de um cubo para outro, forçando um caminho através das dimensões. Talvez ele pudesse usar essa tecnologia para construir um rádio interdimensional um dia. Isso seria engraçado. Deixando um deles no promontório de Tete de Chien e conectando-o para ativá-lo em 2 horas. Ryan colocou outro em uma mala de viagem e dirigiu em direção a Mônaco com sua confiável motocicleta. Atravessou a fronteira oficial do microestado, ignorando sinais de propaganda anti-Andorra no seu caminho para Monte Carlo. Ryan parou em frente ao cassino, afastou-se do veículo e caminhou em direção às portas com confiança. A praça desapareceu num clarão de luz amarela e violeta. Ryan havia perdido a conta de quantas vezes viveu esse momento, mas com sorte, este seria o último. Ele respirou fundo, aproveitando o ar-condicionado que fluía por aquela terrível prisão, e se moveu para destruí-la. Olá, querido convidado. Um palhaço de rosto dourado imediatamente deu as boas-vindas ao intruso, quando ele saiu do corredor de mármore e entrou no saguão principal. Bem-vindo a Mônaco. O maior C. Ryan o decapitou casualmente com sua katana, o sangue quente da criatura espirrando no tapete. O mensageiro nem esperou a cabeça bater no chão, enquanto se dirigia ao elevador. Meia dúzia de palhaços emergiu de trás dos pilares de mármore do saguão, carregando pratos de prata, refrescos e aperitivos. Caro convidado, devemos avisar que a violência é proibida durante o horário de funcionamento. Um deles dirigiu-se a Ryan com um tom obsequioso. Se você insiste em se comportar mal, teremos que lhe mostrar a porta. O mensageiro chamou o elevador e apertou o botão do 4º andar. Escolha o lugar, disse Ryan aos palhaços, enquanto as portas se fechavam atrás dele. É onde você vai morrer. Os monstros continuaram sorrindo, mas por trás dos sorrisos vazios havia facas. Poucos minutos depois, Ryan chegou à cidade de Suítes. A visão do longo corredor que levava às suítes do hotel quase fez Ryan sentir nostalgia. Quase. Ele caminhou em direção ao quarto 44 e bateu na porta de metal. Simão, ele gritou, Simão. Eu tenho um hambúrguer e não tenho medo de usá-lo. A porta se abriu imediatamente e uma espingarda apontada para o rosto de Ryan. Simão estava equipado para o combate, sua armadura de couro ainda branca com o sangue alienígena dos palhaços assassinados. Quem diabos é você? Français parler sang verse Ryan respondeu em francês. Laissez-le est dans le garage. Simão congelou por uma fração de segundo, antes de perguntar com ceticismo. E o Eniapas courua ses vite? GLI laisse em Alsace respondeu Ryan. O xerife baixou a arma, surpreso. Como você sabe essa senha ritual? Você me disse. O mensageiro quase deixou escapar. Um ex-amigo seu na legião estrangeira francesa. Ryan mentiu para simplificar. Vim para salvá-lo. De acordo com o meu tempo, todos deveriam estar em seus respectivos quartos agora. Como você sabe disso? Esta é uma operação de comando? Achei que o governo francês havia entrado em colapso? Isso é o que os fazemos pensar. Ryan sussurrou ameaçadoramente antes de entrar na suíte. Simão estava confuso demais para protestar, enquanto o mensageiro se movia rapidamente na frente de seu túnel. Ryan abriu sua bolsa, tirou o ressonador e colocou-o na frente do buraco que Simão passou a vida cavando. Tecnicamente, o dispositivo teria funcionado em qualquer lugar dentro da dimensão do bolso, mas o mensageiro achou que esse local específico era poeticamente apropriado. Você tem uma saída? Simão perguntou com um tom que Ryan nunca ouviu usar antes. A emoção na voz do velho era algo da qual ele havia desistido há muito tempo. Ter esperança. E enquanto Ryan digitava no painel de controle do ressonador e ativava o dispositivo, ele rezou para não decepcioná-lo. A luz se acumulou dentro do buraco do cubo, projetando um fluxo de luz no túnel. O próprio espaço se deformou em torno desse fluxo de energia, transformando o buraco de Simão em um corredor brilhante. A tensão aumentou no ar, como se uma força maligna de repente tivesse notado esses eventos. Ryan interpretou isso como um bom sinal. Depois de pulsar e girar por meio minuto, o corredor de luz pareceu se estabilizar em torno do fluxo de partículas. Embora não conseguisse ver nada além da soleira, o mensageiro sentiu uma leve e agradável rajada roçar seu rosto. Vento. Isso é, Simão tirou o capacete, incapaz de confiar em seus próprios sentidos. Seus olhos se arregalaram e lágrimas de alívio se formaram em suas bordas. Ar fresco? Ryan ativou seu poder, uma força oposta empurrando de volta. E ainda assim Mônaco ficou roxo. Os ressonadores violaram a dimensão do bolso. Quem é você? Simão perguntou quando o tempo recomeçou, incapaz de tirar os olhos do portal. Quem é você? Rápido, Ryan. Pense em um nome inteligente de super-herói. Meu nome é Save Rápido, declarou Ryan com confiança. A pedra que rola. Droga, isso soou muito melhor em sua mente. Caros convidados. Uma voz terrivelmente familiar ecoou pelos alto-falantes do salão, uma promessa de retaliação mortal. Lamentamos informar que devido à atual invasão andorrana que ameaça a nossa fronteira, o Monte Carlo fechará permanentemente até novo aviso. Longe de ser profissional, a voz soou completamente passivo-agressiva desta vez. Por favor, saia das suítes, para que nossa querida equipe possa ajudá-lo no check-out. Clique.
O som de inúmeras portas se abrindo fez o coração de Ryan bater mais forte, enquanto ele corria para fora da casa de Simon. Todas as portas da suíte se abriram, as pessoas olhavam confusas através de suas soleiras. Ryan reconheceu muitos rostos, de Martina Jean, Geoficelli. A ilusão de segurança foi arrancada deles e as luzes começaram a se apagar. Mônaco não os deixaria escapar sem lutar. Ryan procurou o que restava dentro de sua bolsa, uma máscara de metal com 2 óculos redondos no lugar dos olhos, feita sob medida para a ocasião. Jogo Pogo, disse o mensageiro, enquanto colocava a máscara e ativava o modo de visão noturna. Simon, evacue todos através do portal. Eu cuidarei dos rejeitados da comédia lá embaixo. Sozinho? O atirador protestou, apontando sua espingarda. Você está bravo, eu vou com você. Não, Simon, Ryan disse, enquanto se movia em direção ao elevador com apenas sua katana como arma. Ele teria explodido se não soubesse que o lugar poderia se consertar sozinho. Você não imagina há quanto tempo ensaiei esse show solo. Enquanto o elevador descia os andares em direção ao confronto final, o mensageiro ativou seu MP3 e colocou uma música alegre. Ninguém além de mim, Ryan cantarolou para si mesmo, enquanto as portas do elevador se abriam. Ele não gostou daquele show, mas tinha uma introdução incrível. O mensageiro entrou no saguão e enfrentou um exército de palhaços. Centenas deles saíram das sombras e entraram no saguão principal do cassino, todos carregando guardanapos no pescoço. Ryan mal conseguia ver a roleta gigante no meio da sala e os candelabros do teto estavam todos apagados. A equipe do Monte Carlo pegou todas as armas que puderam encontrar. Talheres de prata, clubes de golfe, facas para sushi, e até alguns cacetetes. Suas máscaras metálicas continuavam sorrindo, embora seus sorrisos tivessem se tornado completamente cruéis. E a única pessoa entre eles e cidade de suítes era um mensageiro bonito. Mônaco. Ryan ergueu sua katana e soltou seu grito de guerra. Mônaco não é um país de verdade. A horda sorridente avançou contra ele como um coro de gritos. O que se seguiu foi um turbilhão de sangue e fúria, enquanto Ryan cortava as criaturas como se fosse manteiga. O fio de sua espada estripou 5 palhaços em um único golpe, sangue branco e espesso fluindo de suas feridas como uma cachoeira de vinho. 2 monstros tentaram esfaqueá-lo, um com uma faca e o outro com um garfo. Ele jogou um no outro, empalando os 2 em um único golpe e fazendo-os largar as armas. Quando um palhaço tentou contorná-lo e chegar ao elevador, Ryan pegou a faca e jogou-a atrás dele. O projétil atingiu a nuca de seu alvo, matando-o instantaneamente. Os exércitos de Andorra irão falhar. Uma voz frenética gritou pelos alto-falantes, enquanto um Ryan furioso matava palhaços à torto e à direito. Prometa sua vida a Mônaco. Glória Jean Stephanie. O Monte Carlo permanecerá para sempre. Onde estão meus ganhos? Ryan rosnou enquanto batia a cabeça de um palhaço no chão, seu rosto manchando a roleta gigante abaixo de seus pés. O que eu ganho? Ele congelou o tempo em rápida sucessão para evitar 2 golpes de faca, apenas para notar algo vindo de sua esquerda quando o relógio voltou a funcionar. Um palhaço de rosto platinado jogou uma placa de prata no mensageiro como se fosse um frisbee e com força suficiente para transformá-la em uma arma mortal. Ryan mal teve tempo de piscar antes que o projétil atingisse seu pescoço e o cortasse ao meio. Tempo e de novo. Na segunda vez, Ryan se esquivou do prato, agarrou-o no ar e jogou-o de volta no remetente. O frisbee improvisado quebrou o crânio do monstro. Ryan desviou o golpe de um taco de golfe, depois outro golpe. O jogo curto de seu inimigo foi bom, mas o mensageiro cortou suas mãos com um golpe de sua autoria. Ele saltou, esquivando-se de golpes e golpes, contra-atacando, matando, girando. Sua espada era uma só com seu corpo, seu foco era incomparável. 3 palhaços o atacaram de surpresa e o jogaram no chão, enquanto um quarto esmagou sua cabeça com uma ficha gigante. 3 palhaços caíram com um golpe e as pernas do quarto foram cortadas. Seu próprio token o esmagou e Ryan pisou no corpo. Dezenas ele matou e mais o seguiram. Uma vida inteira de sofrimento ele vingou. As costas foram esmagadas contra pilares, camarões alimentados à força garganta abaixo. Garrafas de vinho voaram e pratos quebraram. Sua fúria não poderia ser extinta. O chão ensanguentado ficou escorregadio, mas Ryan continuou sorrindo. Cada vida que ele tirou foi um prazer maior que o sexo. Cada golpe carregava o peso de um século de dor, a exaltação de uma performance ensaiada durante anos. As hienas que o perseguiram durante décadas caíram como moscas diante de sua lâmina, e ele não conseguia expressar em palavras o quão incrível era. Ele matou muitos palhaços, mas outros tomaram o seu lugar. Uma maré interminável de morte, mas ele os derrubaria de qualquer maneira. Esta noite temos o prazer de apresentar artistas veteranos do Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. A voz do alto-falante dizia com medo, enquanto seus idiotas morriam. Todos, por favor, aplaudam. Os acrobatas. 4 sombras saltaram em meio à carnificina, rostos de palhaços sobre macacões pretos. Eles empunhavam espadas e na briga atacavam. Eles jogaram shurikens no rosto de Ryan, e com sua lâmina ele os defendeu. As espadas se chocaram e numa delas ele foi empalado. Ele se esquivou de um golpe de espada e matou um ninja. O tempo congelou e começou de novo. Ele se enfureceu e amaldiçoou enquanto aparava, se esquivava e lutava. Eles o empurraram para trás, contra a parede. E o sangue dele eles derramaram. E Ryan tentou novamente. De novo e de novo. E de novo. Suas lâminas se chocaram em uma tempestade de aço, mas Ryan os empurrou para trás e os palhaços não sorriram mais. Cada corrida o tornava um pouco mais rápido, um pouco mais mortal. Cada ataque furtivo que ele evitou, cada ataque que ele contra-atacou, cada oportunidade que ele explorou.
Ninguém poderia prejudicá-lo, mas cada um de seus ataques causou uma morte. Nenhum fôlego foi desperdiçado, nenhum passo foi em vão. Ele roubou uma segunda espada pelo dobro da dor. É impossível, ninguém espera os ninjas palhaços. A voz do alto-falante gritou de raiva e o mensageiro riu. Mais mini-chefes vieram, fogos de artifício e mágicos, homens fortes e mestres de cerimônias. Todos eles Ryan enfrentou, e nenhum sobreviveu para contar a história. Todos os seus inimigos caíram, até que apenas um restou. Seu chapéu redondo que Ryan cobiçava, e ele não seria negado. Contra a estátua de Jean Stephanie o palhaço foi empurrado e sob a qual foi esmagado. O massacre acabou, a música acabou. Ryan recuperou o fôlego, uma colina de cadáveres à sua frente e palhaços assustados atrás. Bem, Ryan olhou por cima do ombro para suas futuras vítimas, encharcadas de sangue branco. Nada disso era dele. Quer mais? Os palhaços pararam de sorrir e fugiram gritando. Com um sorriso feliz, Ryan largou as espadas, pegou o chapéu arredondado de sua última vítima e colocou-o na cabeça sobre a máscara. Que boa lembrança seria! O mensageiro voltou para a cidade de Suítes, encontrando-o quase vazio. Apenas Simon permaneceu, vigiando o portal com a espingarda erguida. Você poderia ter deixado um pouco para mim, disse ele enquanto olhava para as roupas ensanguentadas do mensageiro. Eu estava prestes a descer e ajudar. Você sabe que o objetivo das últimas resistências é que não se espera que você sobreviva a elas? Ryan perguntou retoricamente. Por que você ainda não saiu? Você me pediu para evacuar todos, respondeu o homem, você faz parte de todos. Tão legal. Ryan ativou um código no painel de controle do ressonador, acionando a sequência de autodestruição para garantir que os palhaços não seguiriam para fora. Explosão em 5 minutos, uma voz digital saiu do dispositivo. Quão grande? Simon perguntou, procurando rapidamente abaixo do balcão do bar seus últimos pertences. Nuclear, respondeu Ryan, enquanto pegava sua mala de viagem. Como esperado, Simon trouxe uma pilha de livros como lembrança, com um livro familiar no topo. O mito de Sísifo? Como você sabia? Perguntou o velho xerife, desconfiado. Ryan riu enquanto eles caminhavam para a luz. Intuição. Adeus, Mônaco. Você não fará falta. Tem certeza que não quer ficar? Ao volante de um velho Renault Megane II, Ryan respondeu negativamente. Há alguém que preciso encontrar, disse ele a Martini e Simon, enquanto os dois estavam do lado de fora de sua janela, sem ofensa. Mas essa missão paralela já durou bastante. Não estou familiarizada com o termo, disse Martini, enquanto Simon encolheu os ombros. Devemos nossas vidas a você. Seja você quem for, será sempre bem-vindo entre nós. Quem quer que você seja. Ryan olhou pela janela do carro e viu os 40 homens e mulheres que acabou de salvar hoje. O grupo estabeleceu um acampamento improvisado no topo do promontório Tete de Chien, celebrando a sua liberdade em torno de uma fogueira. Mônaco permaneceu distante, uma prisão sem cativos. Já se passaram 3 dias desde a fuga da prisão e ninguém foi puxado de volta para a dimensão de bolso, mesmo quando dormia. Ou a fuga forçada quebrou o poder da dimensão de bolso sobre seus cativos, ou eles teriam que cruzar sua fronteira novamente como qualquer outra pessoa. Ninguém foi estúpido o suficiente para voltar para lá. Do seu ponto de vista, ele convivia com essas pessoas há mais de um século. Ele aprendeu todos os seus segredos, ajudou-os nos momentos mais sombrios, viu-os reagir a todas as circunstâncias possíveis. Ele sabia o verdadeiro nome de Simon, aquele que abandonou quando se juntou à legião estrangeira francesa. Ele sabia o que aconteceu com seus filhos, o passado horrível que tentou deixar para trás e até mesmo os livros que queria ler, mas nunca teve tempo. Ele conhecia a cidade natal de Martini, os nomes que ela queria dar aos seus futuros filhos, seu filme favorito, aquele que ela mais detestava, que ela sempre quis ser enfermeira, mas nunca conseguiu. Ele conhecia seus medos mais profundos e seus maiores triunfos. E eles tinham acabado de saber o nome dele. Ele conhecia essas pessoas melhor do que elas mesmas, mas continuava sendo um estranho para elas. Talvez mantenhamos contato, disse Ryan, embora não acreditasse realmente nisso. Você sabe como entrar em contato comigo. Se precisar de um favor, basta ligar. A loira sorriu calorosamente para ele, embora houvesse tristeza em seu olhar. Ela sabia que era improvável que eles se encontrassem novamente. Simon observou Martini se juntar aos outros sobreviventes, permanecendo com Ryan um pouco mais. Já nos encontramos antes? Ele perguntou a Ryan. Posso dizer que você me conhece, mas não me lembro de você. Sem falsa modéstia, sou inesquecível. Sim, você com certeza sabe como fazer uma apresentação, libertando-me de 12 anos de cativeiro. Agora, qual é o seu segredo? Tudo o que aconteceu até agora parece um pouco conveniente. Sou imortal, confessou Ryan com um suspiro, mas não conte a ninguém. Simon examinou o viajante do tempo por um momento, antes de lhe oferecer um livro velho e empoeirado. Aqui, pegue isso. Ryan esperava um exemplar de O Mito de Sísifo, mas era um livro totalmente diferente. Assim falou Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém, dizia ao mensageiro no título da capa. Por Friedrich Nietzsche. Há um conceito dentro, o eterno retorno, que acho que você vai gostar. Ryan olhou para o olhar sábio e conhecedor do homem mais velho. Obrigado, disse o mensageiro, antes de colocar o livro na traseira do carro. O que você vai fazer agora? Martini e os outros provavelmente irão para o oeste em direção a pastagens mais verdes, mas eu ficarei aqui. Minha vida está quase acabando, então pensei, alguém tem que cuidar deste lugar. Coloque cercas ao redor desta armadilha mortal gigante e certifique-se de que ninguém entre. Ninguém vai passar por mim, posso te garantir. Tenho experiência com tarefas fronteiriças. Ryan não duvidava disso. Bem, se alguém vagar por onde não deveria, me ligue. Claro, pequeno ritual, disse Simon, antes de dar um tapinha no ombro do mensageiro. Não quebre as costas subindo a colina.
Ryan olhou para o livro de Simon e depois para o proprietário anterior ao se juntar aos sobreviventes de Mônaco. O mensageiro observou os sorrisos tímidos em seus rostos, os olhares felizes que trocavam. Eles passaram pelo inferno e conseguiram sair. Eles reconstruiriam suas vidas e começariam de novo. Este foi o final perfeito para todos. Todos menos Ryan. O mensageiro congelou o tempo e deixou durar mais de 10 segundos. 2 períodos convergiram, um flash de luz violeta engolindo o mensageiro inteiro. Ele viveu tudo no espaço de um segundo. Este século amaldiçoado passou preso em Mônaco, e as estadias mais curtas depois disso. Seus anos de pesquisa, toda a dor, toda a alegria e toda a tristeza. Todos esses momentos que poderiam ter acontecido, mas que só Ryan lembrava. Ele guardou todas as suas memórias para si, e elas viveriam através dele. O tempo recomeçou abruptamente, o passado foi gravado na pedra e o ponto de salvamento mudou para o presente. Com sua corrida perfeita concluída, Ryan dirigiu até o pôr do sol e não olhou para trás. Capítulo 80. Solitários juntos. Encontrou Lívia parada no cais, de frente para o mar, com uma expressão terrível no rosto. Ryan estacionou sua não tão suspeita minivan preta perto do antigo porto e rapidamente procurou por algum membro do assassino 7. Se Lívia trouxe guarda-costas, eles se esconderam bem. O mensageiro suspeitava que Mortimer estava por perto, enterrado no subsolo. Não me diga que você veio a pé, disse o mensageiro à princesa da máfia, juntando-se a ela em seu traje presidencial completo. Estamos muito longe do Monte Augusto, mas estamos perto da Torre Ótimos, respondeu Lívia com um sorriso triste. Ela não apenas parecia sombria com os círculos pretos ao redor dos olhos, mas também se vestiu de acordo. Seu casaco escuro e roupas austeras lembravam a Ryan uma jovem viúva. E eu só poderia perder Matias dessa forma. Então o senhor transparente a perseguiu também? O manipulador de vidro tinha feito incursões cada vez mais frequentes em Cidade Ferrugem ultimamente, embora nunca ficasse muito tempo devido às interferências da Terra. Lívia examinou o novo traje de Ryan da cabeça aos pés. Eu adorei o terno, disse ela, embora franzisse a testa ao ver o buraco no chapéu coco. Alguém atacou você? Tive que reprimir uma rebelião de robôs. Ryan encolheu os ombros. Tenho um chapéu coco reserva no carro, mas vou esperar até amanhã antes de colocá-lo. Eu só uso esse para a guerra. Ela riu, embora seu coração não estivesse nisso. O mensageiro olhou para a filha de Augusto, notando as marcas vermelhas perto de suas pálpebras. Ela enxugou as lágrimas não faz muito tempo. Ele te contou, não foi? Ryan adivinhou. Gatinho. Ele lhe contou a verdade sobre como se sentia. Seu rosto ficou tenso, dizendo que ele havia acertado o alvo. Podemos sentar um pouco, Ryan? Claro. Eles se sentaram na beira do cais, os pés balançando acima do mar. Ryan não disse nada, sabendo que o herdeiro de Augustus queria um ouvido para ouvir. Aquele que não fazia parte da família. Nem mesmo Fortuna. Lívia colocou as mãos no colo, de frente para o sol distante. Uma leve brisa soprava do oeste sobre seu rosto. Ela não disse uma palavra por um tempo, enquanto tentava expressar seus sentimentos em palavras. Fui direto para o Dinamis. Algo que nunca me atrevi a fazer, porque aumenta as tensões entre a minha família e os manadas nas minhas previsões. Se eu não soubesse que isso não teria importância a longo prazo, nunca teria ousado. A história da minha vida, respondeu Ryan. Recusei-me a sair até que Félix falasse comigo, Lívia continuou sua história. Meus guarda-costas e a segurança estavam poucos minutos depois de iniciar um tiroteio quando ele finalmente desceu. Ele não ficou feliz por eu ter forçado sua mão, mas concordou em sentar e ter uma conversa de verdade. Ryan ouviu em silêncio respeitoso. Eu posso ver até 6 futuros de uma vez e posso trocá-los. Minha habilidade está sempre ativa e às vezes reage ao meu estado emocional. Ele me mostra opções com base no que eu quero. Lívia desviou o olhar, vagando pelas torres gêmeas de Dinamis e o Migliore. Eu não consegui convencer Félix a voltar comigo de boa vontade em nenhum mundo alternativo que vi. Havia muitos onde eu poderia forçá-lo, sim, mas nenhum onde ele retornaria por vontade própria. Ela olhou para o mar calmo e pacífico e para a sombra da ilha de Ishi ao longe. Não é que terminamos, Ryan. Não havia nada entre nós em primeiro lugar. Foi apenas decoro e meus próprios sentimentos me cegaram para a verdade. Seja qual for o vínculo que compartilhamos, ele se foi e não posso recuperá-lo. Sinto muito, disse Ryan com um suspiro. Eu sei que parece clichê, mas eu entendo. Você também esteve lá. Ela olhou para o mensageiro com tristeza. Eu posso sentir isso em sua voz. Sim. Ryan tirou lentamente a máscara e o chapéu, colocando-os ao seu lado. A brisa quente em seu rosto era boa. Passei séculos procurando Len porque eu a amava. E agora que ela se lembra, embora ainda tenhamos um vínculo estreito, a intimidade que tínhamos acabou. O que aconteceu? O pai dela aconteceu, respondeu Ryan. Assim como Lívia arruinou todas as chances que poderia ter tido com Félix. A nostalgia me levou à Nova Roma. Eu ansiava por um passado mais simples. Ele respirou fundo. Não me interpretem mal, estou feliz por ter um amigo de volta. Mas não é o final que eu esperava. Lívia lançou-lhe um olhar cheio de compaixão. O amor é um doce veneno, não é? Mas não me arrependo de ter provado, Ryan respondeu com um sorriso genuíno. Tudo que eu queria era que alguém se lembrasse de mim. Alguém com quem eu pudesse compartilhar minhas alegrias e fardos. Baixinha concordou em me ajudar a carregar parte da carga, e estou bem com isso. Melhor do que bem. Por que você ainda está em Nova Roma, Ryan? Ela perguntou a ele. Você veio a esta cidade para se reconectar com seu amigo, e você o fez. Ada morreu e você poderia enterrar o bunker para sempre. Deixe toda essa bagunça para trás. Não seria o melhor final, princesa. Seria uma boa. Para você, pelo menos. Seria bom para Félix? Para Jamie, para Jasmine, para Yuki. Ryan fez uma breve pausa. Para você?
A herdeira parecia um pouco envergonhada. Não se preocupe comigo, Ryan, disse ela, vou consertar as coisas. Uma mentira descarada. Ele podia ver isso nos olhos dela. Lívia esperava enfrentar mais problemas no futuro e carregar o fardo sozinha. Bem, você faz parte da minha lista de Natal, goste ou não, brincou Ryan. E eu vou te fazer a mesma pergunta. Por que você ainda está em Nova Roma? Mesma razão que você, respondeu Lívia com os olhos focados na ilha de Ischia. Muitas vidas dependem disso. Se eu partir, o trono provavelmente irá para Baco ou Marte e nada mudará. Será apenas mais do mesmo. Até onde você consegue ver uma simulação? Lívia juntou as mãos como se hesitasse em revelar aquele segredo. Eventualmente, ela fez isso. Mais ou menos um mês se eu realmente me concentrar. As previsões tornam-se cada vez mais pouco confiáveis à medida que olho para o futuro. Sua expressão se transformou em uma carranca sombria. Não o suficiente para que eu pudesse saber sobre o câncer do meu pai antes que fosse tarde demais. Então ela viu como o mundo seria no futuro. Embora o efeito borboleta provavelmente tenha eliminado as possibilidades, ver um mundo com Baco no comando dos Augusti deve tê-la assustado. Posso confessar uma coisa, Ryan? Você não precisa perguntar. Eu não vou julgar você. Os dedos de Lívia se agitaram enquanto ela reunia coragem. Ele percebeu que ela estava prestes a admitir algo que nunca ousou confessar a ninguém antes. Eu realmente não me sinto confortável perto dos outros. Até Fortuna ou minha família. Eu os amo, mas como explicar? Você os conhece, mas eles não conhecem você. Ryan adivinhou o problema dela. Ela confirmou com um aceno lento. Você tem o mesmo problema? Vivi vidas inteiras com algumas pessoas em loops, apenas para elas mal saberem meu nome no último. Posso processar as realidades que vejo em um ritmo acelerado e não posso desligar minha energia. Já vi todas as maneiras pelas quais meus entes queridos podem reagir a um estímulo, o que planejam fazer. Sei tudo sobre eles, mas me sinto um observador externo em minha própria vida. Os eventos que vejo aconteceram com outros meus. Eu não vivi esses momentos, eu só assisti. Seus respectivos poderes construíram muros com outros. É por isso que você está me contando isso? Ryan perguntou. Por que você não pode me observar? Nossos momentos parecem genuínos. Ela riu. Isso contribui para isso, eu acredito. Eu sinto mesmo, admitiu Ryan. Honestamente, eu meio que odiei você no começo. Eu me acostumei tanto a controlar todos os aspectos de um loop, que uma força estrangeira como você atrapalha meus planos. Parecia enlouquecedor. Mas bem, eu tinha esquecido que gostava de surpresas. Foi bom conversar com alguém que entendia a solidão que Ryan sofreu durante todos esses anos. Embora seus poderes pudessem ser totalmente diferentes, eles enfrentaram problemas semelhantes. Lívia olhou para ele com um sorriso divertido. Se eu aproveitar seu poder como você sugeriu em suas mensagens, você terá ainda menos domínio sobre o que acontece. Sim, mas você mesmo disse isso. Nenhum de nós consegue o que quer sem cooperar um com o outro. O mensageiro cruzou os braços. Então, se lhe dermos um mapa de suas memórias e um backup das de Len, você concordaria? O sorriso de Lívia se transformou em uma carranca. Eu não acho que isso vai funcionar, Ryan. Eu me conheço. Nunca aceitarei que meus pensamentos sejam substituídos voluntariamente, especialmente pela tecnologia fabricada pela Dinamis. Do ponto de vista do meu antigo eu, só posso confiar em notas e não na experiência pessoal. Vou esperar jogo sujo. Você não pode escrever um aviso de 15 páginas que você não lerá de qualquer maneira, como os motores de busca. É mais provável que eu assuma que alguém mexeu nas minhas anotações. Acho mais provável que você seja um azul manipulador, capaz de interferir em minha habilidade. Já sou muito cauteloso com pessoas como Baco. Lívia considerou o assunto pensativamente. Quanto mergulhadora confia em você? Eu vejo onde isso vai dar, disse Ryan. Enviamos sua consciência de volta no tempo. Você mantém uma cópia das memórias de baixinha e então eu convenço seu passado a ter as suas próprias memórias sobrescritas. Ela aceitaria? Vocês se conheciam há anos, enquanto nos conhecemos há dias. É mais provável que ela concorde com este plano do que eu. Não sei. Esperançosamente Len descobriria uma maneira de enviar mais de uma consciência de volta no tempo e eles não teriam que descobrir. Eu vou pedir permissão a ela primeiro. Caso contrário, seria um pouco manipulador. Você usa seu conhecimento prévio para fazer com que os outros se movam da maneira que você deseja o tempo todo, argumentou Lívia. Len era um caso especial. Vamos ver com ela. E a outra coisa? Ajudar você a encontrar uma cura para a condição psicótica? O oráculo parecia muito menos entusiasmado com essa parte. Ryan, essas pessoas tentaram nos levar de volta à Idade da Pedra. Aqueles que queriam se foram, e o resto? Os pensamentos de Ryan se voltaram para a chuva ácida, Mongrel, Frank e até mesmo Sarin. Todas essas pessoas foram vítimas de seus próprios poderes. O resto merece uma segunda chance. E além do meta, quantos psicopatas foram pessoas que cometeram um erro caro ou vítimas das circunstâncias? Corrente sanguínea, Jean Stephanie, Adam e sua espécie influenciaram sua visão de psicopatas. Mas agora que ele tinha visto o outro lado da cerca, Ryan não poderia chamar de corrida perfeita um mundo onde chuva ácida continuaria sendo um assassino demente. Eu lhes dei esperança, Lívia, declarou o mensageiro. Não quero decepcioná-lo. Você vai tirar isso quando voltar no tempo, ressaltou Lívia. Farei da cura deles parte do meu ciclo final, argumentou Ryan. Vou aperfeiçoar o processo através de vários loops e garantir que eles tenham um final melhor. Talvez eles não se lembrem da minha promessa, mas eu irei. Lívia hesitou durante 1 minuto inteiro, juntando as mãos enquanto considerava a proposta. Se Ryan não estava enganado, ela usou a visão para tentar ver as possíveis consequências, e isso pareceu apaziguar um pouco sua resistência. Tudo bem, ela disse. Mas em troca peço 2 coisas. Primeiro, você me envolverá em cada passo do caminho. Não quero ajudar a criar algo de que possa me arrepender. Isso é justo. E segundo, sua expressão ficou divertida. Por que eles continuam chamando você de senhor presidente?
Ryan não pôde deixar de rir. Você quer que eu desclassifique esse segredo? Estou curiosa, ela admitiu. Tenho certeza de que há uma anedota interessante por trás disso. Ryan explicou a Lívia os detalhes de seu golpe de estado e seus lábios se transformaram em um sorriso. Você os força a cantar The Star Spangled Banner todas as manhãs? Frank é um cantor surpreendentemente bom, mas mosquito. Ryan estremeceu, o zumbido infernal ecoando em sua mente. Se você não queria dar um tapa nele antes de ele cantar, você o fará depois. Eu gostaria de poder fazer coisas bobas como essa, admitiu Lívia. Todo mundo ao meu redor pisa em ovos. Você não pode forçá-los a divertir você, estilo bobo da corte? Ryan perguntou. Qual é o sentido de ter autoridade se você não pode abusar dela de vez em quando? Eles temem me desagradar, mas temem ainda mais a atenção de meu pai, respondeu Lívia. Embora eu admita que Fortuna e eu tivemos algumas aventuras interessantes quando éramos mais jovens. Como que? Fizemos desejos para uma estrela e Fortuna pediu a própria estrela. Lívia riu. Um pequeno meteorito caiu no jardim. Meu pai estava furioso. O poder dela foi destruído, reclamou Ryan. Eu sei, respondeu Lívia com um sorriso conhecedor, embora um tanto nostálgico. As coisas eram muito mais fáceis quando éramos crianças. Ryan olhou para a ilha e Xia à distância. Antes de seus pais começarem a preparar você para assumir o controle? Lívia respondeu com um aceno de cabeça brusco. Eu apreciaria se você destruísse aquela ilha ao sair de Nova Roma. Assim que a fábrica de felicidade cair, poderei finalmente começar a mudar as coisas para melhor. Talvez até manter Narcínia longe de Baco, se eu jogar bem as cartas. Você entende que ela sempre será o ponto de discórdia do carnaval? Ryan apontou o óbvio. E Baco é apenas parte do problema. Marte e Vênus também a incentivam a produzir mais felicidade contra sua vontade. Marte e Vênus, eu consigo, explicou Lívia. Eles são seguidores, por assim dizer. Marte, em particular, escolheu cedo tornar-se subordinado de meu pai e nunca vacilou em sua lealdade. Ele só assumirá a responsabilidade pelo império da família se este for colocado sobre seus ombros. Se eu herdar, estes dois farão o que eu digo, até mesmo deixar Narcínia e Fortuna em paz para fazerem o que quiserem. Eles não vão gostar, veja bem, mas eles obedecerão. Mas não Baco? Lívia balançou a cabeça. Sua obsessão por Bliss beira o fanatismo religioso. Ele acredita que pode entrar em contato com Deus com essa substância, e isso supera todas as outras preocupações. Não é um Deus. Um definitivo. Mesmo assim, disse Raya, se você realmente quiser poupar sua família de um confronto mortal com Argraves, teremos que encontrar uma maneira de exfiltrar Narcínia das mãos de seu pai. Lívia estremeceu. Estou vendo Argraves em minha visão ultimamente. Luz do sol? Já? Onde? Cidade Ferrugem, ela admitiu. Acredito que ele pretende atacar você e as chances aumentam com o tempo. Mas a única razão pela qual Argraves apareceria tão cedo seria se ele soubesse sobre o bunker. Então é por isso que segurança tem estado tão ativo ultimamente, Raya murmurou em voz alta. Como? A presença de Ryan entre a metagang fez com que o sudário prestasse mais atenção em Cidade Ferrugem? Ou o manipulador de vidro conseguiu interrogar ex-escravos do psicochoque com o conhecimento necessário para juntar as peças? Talvez ele ainda não tivesse feito isso, mas o faria nos dias seguintes. Quanto tempo até o pôr do sol? Ainda é muito cedo para dizer, especialmente porque você pode errar minhas profecias. Lívia mordeu o lábio inferior. Algo mais tem confundido minha visão ultimamente. Claro, um dos peluches rompeu a contenção e escapou do ferro velho. Se acontecesse algo parecido com Eugene Henry, a criatura provavelmente poluiria sua visão futura. Vejo Dinamis atacando Cidade Ferrugem também, continuou Lívia. Henrique os lidera na maioria das possibilidades, mas em outras, seu irmão mais velho assume a liderança. Se ele vier, a cidade pegará fogo pouco depois. As chamas da guerra consomem tudo. Portanto, o plano alternativo de Ryan de abandonar a superfície e se abrigar como Anifa Lecter fez parecia fadado ao fracasso. Ele teve que partir para a ofensiva. Bem, eu tenho um plano para cuidar de Dinamis e garantir a ajuda de Vulcano na mesma ocasião. Vulcano? Lívia ergueu uma sobrancelha, sorrindo. Por que escolher uma estrada tão complicada? Se você precisasse da ajuda dela, poderia ter me pedido. Não, eu conheço Vulcano. Se você a obrigasse a ajudar, ela teria nos delatado para Augustus por vingança mesquinha. Na verdade, a irritabilidade de Jasmine era uma das coisas que Ryan achava fofa nela. Ela só ajudará de forma confiável se alguém atender primeiro aos seus desejos. Lívia imediatamente percebeu as implicações. Vocês dois eram próximos. Raya evitou o olhar dela, olhando para o mar. Ele ainda se sentia magoado por ter perdido Jasmine, sua Jasmine. Sim, estávamos. Mas agora ela se foi para sempre. Agora que você pode salvaguardar memórias, por que não repetir o ciclo onde você formou um relacionamento? Lívia sugeriu. Então você envia as memórias dela de volta. Ryan suspirou. Ele havia considerado algo assim antes de decidir contra. Esse tipo de pensamento levou a toca do coelho. Além do fato de ela me ter feito prometer não substituí-la, não posso controlar suas ações, então uma repetição perfeita está agora fora do meu alcance. Se eu tentasse recriar meu Jasmine através de vários loops, provavelmente ficaria obcecado com cada detalhe e reiniciaria se achasse que o resultado estava faltando. Tenho medo de começar a me importar mais com a ideia que tenho de Jasmine do que com a pessoa. Muito parecido com o modo como ele era obcecado por Len e o que ela representava para ele. Eu entendo. Lívia pareceu dividida com a escolha de Ryan, mas pareceu respeitá-la. Por que você precisa dela? Estamos no processo de descobrir como Meshon poderia aumentar os poderes de seus tenentes. Se eu combinar a tecnologia dele com a de Jasmine, você poderia aumentar seu poder e talvez trazer mais pessoas ao longo do tempo.
Ele percebeu que a possibilidade interessava muito a Lívia. Como você irá proceder? Bem, eu me tornarei um supervilão, assumirei o controle do Estúdios Estrela da Dinamis e transmitirei ao vivo os crimes de Hector Manada para o mundo ver. Raya explicou seu plano maligno. Eu também irei mastigar o cenário, provavelmente pedirei resgate à cidade e enfrentarei meu arqui-inimigo guarda-roupa em uma batalha épica. Ou ela dividirá o papel com os. Ainda não decidi se quero a exclusividade dos meus heróis. A reação de Lívia foi diferente de tudo que Ryan esperava. Ele pensou que ela iria rir, mostrar ceticismo, dar tapinhas nas costas dele e deixá-lo entregue ao seu destino. Em vez disso, o oráculo aceitou suas explicações sem dizer uma palavra, enquanto as digeria. Lívia abriu a boca para dizer alguma coisa, fechou-a apressadamente e depois juntou as mãos no colo. Um lampejo de hesitação cruzou brevemente seu rosto antes que sua expressão se tornasse tímida, como uma criança precoce com medo de perguntar algo estúpido e sofrer zombaria depois. Ryan semicerrou os olhos para Lívia, lendo sua mente. Você quer vir? Posso? A princesa Auguste implorou com um sorriso tímido. Ela parecia tão adorável naquele momento que Ryan não podia negar. Ainda assim, a ideia de alguém tão correto e digno como Lívia participando de algo tão bobo colidia com a ideia que ele tinha dela. Você tem certeza? Você não disse não, Lívia disse com um sorriso. Você percebe o perigo envolvido? É exatamente por isso que quero vir, disse Lívia. Nunca terei a oportunidade de fazer algo assim fora de um loop temporal, devido a todas as maneiras pelas quais isso pode dar errado. Se você se preocupa com meu pai, posso usar uma máscara e manter minha habilidade de salto no tempo. Ninguém fora da minha família sabe dos detalhes. Ryan cruzou as pernas e relaxou no cais, arrependido de não ter trazido o gato com ele. Senhorita Auguste, você realmente tem o que é preciso para ser uma supervilã? Não é apenas uma questão de poder, mas de apresentação. Estilo, carisma, presença na tela. Precisamos encontrar uma fantasia e um nome assustador para você. Minerva não vai conseguir. Tem um guarda-roupa extenso, disse Lívia antes de tentar pensar em um bom pseudônimo. Quanto ao nome, que tal marca de tempo? Ryan olhou para ela sem dizer uma palavra. Fuso horário? Tempo esgotado? Lívia perguntou, ficando cada vez mais estranha a cada nova proposta. Suas bochechas ficaram vermelhas com seu silêncio contínuo. Horas? Porque ela não conseguia ver. O nome perfeito, o mais apropriado para o seu poder, um que exalasse estilo e transcendesse o reino da cultura pop. O nome familiar perfeito, para acompanhar um poder que ninguém conseguia explicar? Rainha Carmesim. O primeiro e único. Isso não é um pouco pedante? Lívia perguntou com a testa franzida. Confie em mim, Ryan sorriu enquanto colocava uma mão reconfortante em seu ombro, vai ficar tudo bem. Então, Len perguntou enquanto uma porta de segurança se fechava atrás de Ryan. Bem, nossa princesa da Disney concordou em ajudar em nosso projeto de cura do câncer e em estrelar o filme de amanhã. A área de testes o lembrou da câmara de interrogatório, onde ele e Jasmine testaram a armadura que aumentava o poder. Uma janela reforçada separava uma sala de controle e seus computadores de uma cúpula subterrânea, onde braços robóticos manipulavam um elixir falsificado feito pela Dinamis. Vou trocá-la por Rakshasa como nosso na manga. Não é a boneca, seu rufião? A voz de Alchemo ecoou pelos alto-falantes. Por que você continua arrastando o A para sua bagunça? Confie em mim, ela se sairá bem. Teia foi sua principal escolha como motorista de fuga durante sua fase de cartel de drogas. Além disso, ela aceitou quando pedi com educação. Ela é muito legal para dizer não para você, sua desculpa nojenta de bioforma. Talvez, mas pela experiência de Ryan, a boneca iria gostar da viagem. Ela suprimiu fortes tendências criminosas. De qualquer forma, como vão as coisas com o mosquito? O sangue sintetizado e rico em nutrientes reforça sua força aprimorada, como você suspeitava, confirmou Alchemo. Os primeiros resultados são promissores, embora o efeito não dure muito. 1 hora em média. 1 hora era muito tempo se explorada ao máximo. Ryan pretendia trazer Frank, sarin e chuva ácida para o estúdio Estrela, mas um rebatedor adicional sempre ajudaria. O mensageiro se aproximou da janela, ficando ao lado de Len. Sua melhor amiga manteve os braços cruzados, observando com apreensão a imitação verde além do vidro. Ela tentou manter a compostura, mas seus verdadeiros sentimentos estavam estampados em seu rosto. Baixinha, vou perguntar uma última vez. Ryan respirou fundo. Tem certeza que quer fazer isso? Ou melhor, você quer assistir? Eu te disse, Len disse com uma carranca. Eu preciso saber, Hiri. Para obter um encerramento. Estou mais preocupado que isso abra velhas feridas. Ou que causará uma reação perigosa. Tenho incineradores prontos, disse Alchemo, com 4 lança-chamas pendurados no teto do campo de testes. Todos apontaram para a imitação. Se o pior acontecer, posso enviar robôs ou ligar para o seu lodo negro. Hiri, se nossa hipótese for verdadeira, então Dinamis não capturou apenas meu pai. A expressão preocupada de Len se transformou em raiva. Eles o embalaram. Transformou-o em um produto. Mesmo que não seja ele, não posso deixar isso acontecer. É desumano. Espero que estejamos errados. Mas quero ter certeza. E se estivermos certos? Ryan fez a pergunta certa. Se ele realmente estiver dentro do laboratório 66, o que você fará? Soltá-lo para que ele possa matar de novo? Len não ofereceu uma resposta. Ela mesma não tinha ideia. Se você me perguntar, disse morte cerebral, embora ninguém o fizesse, se você realmente acha que podemos curar psicopatas, então por que não mais um? Se ainda restasse algo para curar. Se Dinamis realmente usou corrente sanguínea para fazer imitações, então eles o mantiveram armazenado por quase 4 anos.
Quem sabia o que o Dr. Tirano fez com o lodo sangrento? E na verdade, Ryan não queria ajudar Corrente Sanguínea, mesmo que estivesse vivo. Ele queria o lodo morto e enterrado. De qualquer forma, os testes começariam em breve. Um braço robótico balançou uma pipeta cheia de sangue acima da imitação, enquanto o outro abriu o recipiente. O sangue de Len. Os testes preliminares não mostraram nenhuma correspondência entre os elixires imitadores de Meshon e os de Dinamis. Ambos alcançaram o mesmo resultado através de métodos diferentes. Os robôs do bunker ainda não haviam conseguido analisar a substância do Dinamis, então Ryan sugeriu uma abordagem mais direta. Se sua teoria sobre a corrente sanguínea alterando o sangue de Len para rastreá-la estivesse correta, então deveria reagir à imitação de alguma forma. Sutil ou óbvia, uma mudança deveria ocorrer, e câmeras escondidas filmariam tudo. Os olhos de Ryan focaram no líquido verde e rodopiante dentro do frasco de vidro da imitação. Viver serviu como modelo do elixir de Hércules. Ele se perguntou se o cavaleiro dracônico de malha brilhante teria participado de sua criação, se soubesse como era feito. O braço robótico pressionou a pipeta, e uma única gota caiu dela. Ryan e Len prenderam a respiração, observando o líquido cair por um momento que pareceu se estender para sempre. A gota atingiu a imitação e o elixir gritou. O container da imitação explodiu em uma dúzia de fragmentos, enquanto seu conteúdo verde ficava vermelho sangrento. O conteúdo se espalhou por toda a área de testes, inchando como pasta de bolo no forno. A minúscula quantidade de líquido cresceu, cresceu e cresceu tão rápido quanto a escuridão quando devorou Adam. A forma de uma paródia distorcida de um rosto humano se formou na superfície do lodo, seu grito ensurdecedor ecoando pela janela reforçada. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan quando ele foi trazido de volta ao seu passado sombrio. De volta às mesmas memórias terríveis que o terror noturno despertou novamente um loop atrás. Ele nunca poderia esquecer aquela voz. Len soltou um grito horrível, não de dor, mas de puro medo e horror. O grito de uma vítima traumatizada, vivendo novamente um pesadelo de 4 anos. Sua pele ficou ainda mais pálida, suas unhas arranhando sua bochecha. Len, Ryan imediatamente segurou sua melhor amiga nos braços, abraçando-a com força contra seu peito. Len, acalmar, estou aqui. O lodo uivante rastejou pelo chão em direção às janelas, sentindo Len, farejando sua filha perdida como um cão de caça desesperado por uma refeição quente. Os lança-chamas foram ativados, incendiando a sala de testes. Chamas tão quentes quanto a superfície de Léo transformaram a bolha em pó, seu grito horrível se transformando em agonia mortal. Apenas cinzas e silêncio permaneceram. Ryan não sabia por quanto tempo segurou Len nos braços depois. Seu grito se transformou em lágrimas, suas mãos cobrindo o rosto como se ela pudesse proteger o olhar da terrível verdade. Suas unhas estavam cravadas profundamente em suas bochechas para tirar sangue. Ela era tão frágil em suas mãos que ele pensou que ela poderia quebrar ao meio. O mensageiro a deixou chorar em seu peito, seus olhos fixos nas cinzas do elixir. Um pensamento terrível passou pela sua cabeça, juntamente com a magnitude dos crimes de Hector Manada. Quantas pessoas em Nova Roma beberam uma imitação de elixir? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.